Salve, salve, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Conecta Talkcast. Esse é o nosso hashtag 004. Hoje estamos recebendo aqui a presença do nosso convidado mega ilustre diretamente de Campinas City, senhor Guilherme Defante Teles. Muito boa tarde, não sei quando vocês vão ver isso daí, mas pra vocês agora, boa tarde aí, pessoal. Prazerzão estar aqui, obrigado pelo convite e tamo junto. Caraca, Gui, como é que foi a viagem? Foi de boa? Foi boa. Conheci o novo aplicativo, o Busão Tava Bala. Curti muito, foi massa. E depois o Marlon me pegou aí, então tava tudo bom. Aí sim. Galera, pra quem não conhece, o Guilherme é cientista, cara. Ele é de Campinas e ele vai trocar umas ideias da hora com a gente aqui sobre câncer, sobre exercícios físicos. Até com o vídeo ele vai trocar umas ideias com a gente. Beleza? Pra dar continuidade no projeto aqui, a gente vai apresentar as outras anomalias da natureza, certo? Do meu canto esquerdo aqui, o cara com a pistola, senhor Roberto Ice, o capitão. Aí se eu te pego, agora o bicho vai pegar. De novo Esse isso aí. sim precisa ser estudado, hein? Mano, não entendo, cara. Ô, Gui, dá pra levar pra Unicamp? Eu acho que não. Isso daí não tá sendo aceito. Daí ainda não é outra linha. Tentar achar uma cura, alguma coisa. Rapaz, o homem não dá não, velho. E na minha diagonal hoje, né, que a gente mudou agora de posição pra deixar o entrevistado mais, né, mais posicionado, mais bonitinho, tá ali o nosso cientista da mesa. Não, ele tá bem vestido. Tá top, bem né? fardado, bem fardado. Esse aí de seca rã. O nosso... O nosso jogador de Paraisópolis, que agora tá aí no São Luís, tá morando bem, saiu de lugar bom pra ir pra outro melhor. Senhor Rony Lima. Salve, meu povo, tudo bem com vocês? Queria agradecer aqui a todos a presença e também falar sobre meu contentamento. Hoje tem alguém aqui do meu nível intelectual, da mesma área aqui, que é o ramo da científica. Tá joia? Então espero que vocês curtam aí. Eu quero transmitir bastante também do meu conhecimento aqui pro nosso convidado aqui, saber ele sair realmente satisfeito daqui da entrevista de hoje. Obrigado e bora lá. Você é louco, Rony. Cara, é sério, mas falando sério mesmo, hoje a mesa tá com QI elevado em 110%. 110. Não, Gui, fala a verdade. Não, tô falando a verdade. Gui, você deu entrevista pra Cultura, cara, não deu? Eu dei uma entrevista pra Cultura. O máximo que a gente pode fazer aqui é dar entrevista pro Datena lá, pro Cidade Alerta, pros bagulho, tá ligado? É o máximo que a gente pode fazer. Passar com o Percival lá. É o máximo. Hoje a gente tá com um cara muito sinistro. Ô Gui, se apresenta pra galera aí, pode falar o que você faz. Show de bola. Pode se apresentar lá pra Bom, pessoal, então, de novo, oi pra todo mundo. Eu sou o Gui, como eles já falaram, Guilherme. Eu tenho meus 27 anos, apesar de não parecer, eu sei, tá falando isso daí. Eu ainda tenho que entregar RG, entregar carteira de motorista quando eu vou pro bar, pra algum lugar. Enfim, sou lá de Campinas, nascido e criado em Campinas. Eu faço meu doutorado hoje, eu sou um cientista mesmo, né? De fato, sei que é meio estranho, às vezes a gente fala, poxa, cientista, né? Nem tem como você declarar, dependendo pra onde que você vai... Dependendo do que você vai fazer, o pessoal fala, qual que é a sua profissão? Eu falo, cientista. A pessoa, isso daqui não tem no cadastro, né? Mas cientista é uma profissão, ou é mais comum, às vezes, o pessoal fala pesquisador, né? Então, eu sou um pesquisador, sou cientista, e oficialmente eu faço meu doutorado na USP, aqui em São Paulo mesmo, ali no Butantã, lá na Escola de Educação Física e Esporte, né? Minha formação é da Educação Física. A sua área é voltada pro esporte? Não exatamente hoje, não mais voltado para o esporte. Minha formação foi lá na Unicamp, lá em Campinas. Eu sou bacharel em Educação Física. A Unicamp, por si, já não tem um viés muito para o esporte. Ela tem um viés mais para atividade física, para educação física escolar. Aí a USP aqui até tem, mas hoje eu trabalho mais com saúde, exercício físico e saúde. Enfim, esse daí sou eu. Caraca, Gui, então profissionalmente. Tipo, o que veio de pergunta para você sobre exercício físico na Covid veio muita coisa, não? Não, veio... até no começo, principalmente, da pandemia... Como era natural da galera de perguntar sobre Covid especificamente e ainda querer algo que não fosse medicamentoso, né, para poder se proteger e tal, sempre o exercício vem na cabeça como primeira linha de saúde, vamos dizer assim. De saúde barata, ou no caso de graça, né, se a gente for pensar. Ataque contra o vírus, né? Exatamente, mano. Ou uma corrida, às vezes, literalmente, né? Então, era comum de me perguntarem, ou chamarem pra fazer live, ou chamarem pra trocar ideia sobre. Foi bem legal. Eu aprendi bastante, porque eu, enfim, não trabalho com um ramo chamado imunologia, que é específico, né, dos vírus e tal, mas foi legal, aprendi bastante e tá sendo legal. E eu vi você num vídeo com o Renato Albani, né, cara? Foi legal, isso daí foi... Porra, velho. Mas como é que você chamou ele que chamou? Como é que foi? Cara, quando a gente começou, enfim, quando a pandemia começou, e daí a Unicamp especificamente começou com uma força-tarefa que existe até hoje lá para poder fazer ações de combate ao coronavírus, à Covid e também de pesquisa em si.
Essa força-tarefa tinha alguns professores que me conheciam. Na época eu tinha acabado de rolar um dos concursos da USP, era o concurso de Covid, ou estava rolando, enfim, mas eu tinha vencido o primeiro dos concursos lá. Os caras estavam conhecendo, eles me chamaram e falaram: Gui, você quer nos ajudar com isso, né? Quer colocar sua cara aí para falar e transformar esse conhecimento em algo mais acessível para a galera? Eu falei: vambora, né? E aí um dos professores, o Helder, ele sugeriu trocar ideia com pessoas que já têm uma influência na internet. Por quê? Porque isso daria um viés de levar o conteúdo para uma galera que talvez não acessasse. Né? Então, tipo... Não tem o mesmo acesso que... Exato. Ou, às vezes, não tem a mesma... As pessoas não querem, às vezes, tá ligado? E, tipo, por causa do algoritmo do YouTube, do Facebook, as coisas não aparecem para essas pessoas. Cara, verdade. Então, a estratégia foi assim: olha, vamos colocar esse conteúdo em outros canais. E aí a gente disparou uma série de e-mails, mesmo falando: olha, somos pesquisadores e tal, e a gente gostaria de oferecer pro teu canal um conteúdo para você colocar e atingir pessoas diferentes. E a gente mandou pra uma galeraça, assim, pra muita gente. Aí o Netão, Bom Bife, que tem um canal sobre churrasco, é bem conhecidão. Bom Bife. É o nome do canal. Ele tem o lugar que vem de lá dele. Hoje no Bom Bife vamos falar sobre a Covid. O pior que foi no final foi assim: ele fez uma ponte com limpeza, tal, segurança, na cozinha, mas ele foi super solícito. Um outro canal, Culinária em Casa, também foi super solícito também. Aí eu gravei e mandei, ela juntou os vídeos lá. E o Renato Albani, na hora também, o empresário dele lá falou: não, ele topa aqui e tal, vamos fazer. Aí me passou o contato, fiquei nervoso, porque eu sou fã pra caraca de stand-up. Ele é top, velho, é top. Nossa, eu curto muito, minhas maiores influências, assim, em termos de comunicação são com stand-up. E aí eu mandei mensagem, ele respondeu, eu fiquei tenso. Aí entrei lá e no final ele foi super gente boa, gente fina pra caramba, enfim, e aí rolou, e aí foi muito massa. Caraca, e como é que começou essa pegada pela ciência aqui? Como é que foi? Tipo, mano... Foi já a gente vai entrar nesse tema do Familab, e você vai me explicar o que é o Familab, que eu não sei ainda. Não, beleza. Mas vai lá. Eu costumo falar, Diegão, que a ciência, ela tá desde pequeno na gente, tá ligado? Porque, no final das contas, toda criança é bem curiosa, né? Então, a gente sempre tem dúvidas sobre tudo no mundo. Alguns são mais, outros são menos, mas é muito característico de uma criança ser curiosa, né? Se ela começar, tem aquela fase da vida dela que ela tá perguntando por quê de tudo, a mãe fica até brava, né? Às vezes, porque às vezes nem tem resposta às coisas. E o porquê, essa pergunta do porquê, é o que motiva, é o que sustenta a ciência. A ciência é feita para responder pergunta e resolver problema. Basicamente é isso, né? Não obviamente que a gente faz isso de uma maneira muito específica, muito colocada ali com um método extremamente específico. Mas no final das contas é a essência responder pergunta. Então eu sempre falo que isso começou quando eu era criança e enchi o saco da minha mãe perguntando de absolutamente tudo que eu via. Você era o Zequinha do... Eu era o Zequinha. E ela brincava na época, tava em alta, ela falava: por que sim, Zequinha? Por que sim, Guilherme? Desmontava os DVD em casa, os videocassetes. Cara, na época era, os vídeos ainda. Né? Você fazia isso mesmo? Cara, eu não era muito de tecnologia, mas eu lembro de curtir muito explicar as paradas, sabe? Tipo assim, por que isso daqui tá rolando? E daí consegui explicar isso daí. Então eu curtia muito, aí depois eu comecei a curtir bastante computador e tal, mas eu não era o cara que abria muito as máquinas e tal, tanto que eu fui mais para biológicas, né, no final. Mas aí isso sempre teve dentro de mim. Quando eu entrei na universidade, quando eu entrei na faculdade, a gente não tem muita ideia o que é ciência de fato, porque aqui no Brasil a gente não tem essa formação antes da universidade, né? A gente vai saber na universidade e vai saber melhor ou de fato numa universidade pública, porque tem um viés de pesquisa mais aflorado ali, porque senão você fala: mano, pesquisa é o que a galera faz, que aparece na Globo agora com Covid, né, para descobrir cura para as coisas, só isso. Entrando na faculdade eu comecei, enfim, ver que existia esse mundo, comecei a ver que era um mundo que respondia minhas perguntas. Aí eu tive um primeiro contato com um professor que trabalhava com esporte, eu era um apaixonado já por futebol, eu entrei achando que ia trabalhar com futebol e tal, falei: não, vou trabalhar com futebol. Tal. Mas no final das contas trabalhei 2 anos com ele fazendo pesquisa com futebol, até que eu conheci um brother, que é um brother da vida hoje, o nome dele é Miguel, que ele estava dando uma disciplina de treinamento de força, musculação. Vocês podem ver, eu entendo muito de musculação e hipertrofia, tá vendo? Entendemos, né? Entenda, porra, nós somos bons nisso daí. Todo gênio é o mesmo shape. Fica claro, né? Fica claro. E aí ele estava ministrando, ele estava como professor dessa disciplina e ele tinha uma característica muito questionadora também, que era muito parecida com a minha. E aquilo me deixava até brabo às vezes, né? Eu falava: não, quero responder isso daqui. E ele já trabalhava perto disso que eu trabalho hoje.
com essa relação de explicar os efeitos do exercício no músculo, em nível molecular e tal. Aí eu fui indo por esse caminho, fui indo, ele me convidou para que ia ter uma bolsa para ir para a Austrália, enfim, e aí, depois disso daí, nunca mais eu parei. Então, oficialmente, eu sempre delimito aí, mas na vida quando era criança mesmo e... Mas você sempre teve cara de nerdzão, assim, Gui? Não, até contar um negócio, até tava falando pro Não, Marlon. até mano. hoje o cara tem... Não, se liga. Sabe o que dá? É o óculos, mano. Eu só uso óculos porque eu tenho cara de novo e as pessoas não respeitam quem não tem barba. E aí, eu não preciso... Eu preciso porque eu preciso pra ler só, que é astigmatismo um pouquinho só que eu tenho nos olhos aqui. Mas não precisava. Poderia estar sem. Só que dependendo do lugar que eu vou, dependendo da aula que eu vou dar pra quem que é melhor eu usar, porque senão o povo acha, por exemplo, quando é adolescente, se eu não usar, o povo acha que eu sou... Que é o aluno também. Tá ligado? Chegou mais um pra zoar com nós. Nossa, mas... Então não tinha, mano. Eu nunca usei. Eu sempre fui, cara, enfim, gostei de jogar bola, sempre fui muito tranquilo com relação a isso. Gostava de estudar pra caramba, mas, enfim, em termos do estereótipo, né? Não seguia muito estereótipo nerd, não, pra ser muito sincero. Mas tem uma cara de 15 anos, Gui, não tem? Pra menos, eu acho, 12. Eu sei muito. Eu também sofro disso aí também, pessoal. Ninguém me dá menos do que 43. Você entende bem. Ô Gui, agora explica pra gente, galera, pra quem não sabe, o Gui, ele foi vencedor da Familab 2018, né, Gui? Isso mesmo, lá em 2018. O que é a Familab, cara? Que eu também não procurei saber. Não, mas agora que ela tá ficando, a competição tá ficando conhecida, principalmente porque esse ano a TV Cultura fez ela como um programa dela, aconteceu no dia da eleição do primeiro turno. O Familab é uma competição internacional, ele é promovido, na verdade, pela Inglaterra, então é uma competição promovida pelo British Council, que é o Conselho Britânico. Já ficou chique o negócio. Já começa... Só que você já meteu o inglês, né? Já. Ele promove uma série de iniciativas, dentre elas o Familab. Então, quando você vai lá na Inglaterra, numa cidade chamada Cheltenham, que é uma cidade pequenininha, eles têm um evento anual que é uma feira de ciências. Tipo essa que a gente vê em filme, manja. E nessa feira de ciências, um dos eventos da feira que eles criaram é chamado Familab, que depois se espalhou para a Inglaterra, se espalhou para o mundo inteiro. Então hoje é tipo a Copa do Mundo da divulgação científica, né? Então, primeiro, o que é divulgação científica? Como eu falei, ciência é uma parada que às vezes está distante da gente, a gente não sabe muito bem o que é, a gente não acha que né, difícil, é complexo, o QI aumenta e tal, quando não. Em alguns pontos, de fato, é um conhecimento muito específico, mas é algo que está no nosso dia a dia, tá ligado? Esse microfone foi feito por causa de ciência, a lâmpada aqui foi feita com ciência, né? Então a ciência está no nosso dia a dia. E levar isso pra galera é o ramo que a gente chama de divulgação científica. Então, tornar o conhecimento científico acessível para a maior quantidade de pessoas possível. Eu acho que esse é o grande problema, sabia, Gui? Que, por exemplo, as pessoas que falam de ciência, eles complicam muito, né, cara? E aí, tipo assim, quando a gente acha você, que nem... Você foi praticamente um achado sinistro que, bom, a gente né? teve na internet, cara. Que a gente viu você falando sobre ciência e a gente falou, putz, olha o jeito que ele fala, é como a gente conversa no dia a dia. Né? E aí te torna um diferente por conta disso. Então, eu acho que falta muito isso pra galera que passa a ciência. É falar de uma forma mais fácil. Exato, mano. Exato. Também não é fácil fazer isso, porque existem conhecimentos que de fato são complexos, né? Então, eu consigo explicar um DNA de uma forma mais fácil? Consigo. Mas chega um ponto que eu preciso falar uma palavra mais difícil, porque é o nome daquela estrutura, tá ligado? Então, existem coisas que de fato chega um momento que você tem que tornar complexo. Agora, que a grande maioria das coisas, ou a lógica científica pode ser mais acessível, isso pode. E aí o Familab veio com essa ideia. A gente fala, olha, vamos fomentar isso e de uma maneira competitiva. Então eles criaram uma competição onde a regra geral você tem que explicar um conceito científico, seja ele qual for, em apenas 3 minutos e você é avaliado por 3 Cs. O carisma, o conceito e... não vou lembrar do outro C... Carisma, conceito e o outro eu não vou lembrar. Mas enfim, são 3 Cs basicamente, que olha, você vai ser avaliado se você está passando um conhecimento verdadeiro, que no caso é o conceito, se você se conecta com as pessoas ali e se você consegue de fato ser clareza, o terceiro C, claro com o que você está falando. E aí vai pra competição. Então essa é a grande regra, e você não pode usar nenhum recurso audiovisual lá. E você falou sobre o que, Gui, pra ganhar? Então, aí rolou a etapa nacional aqui no Brasil em 2018, já estava acontecendo desde 2016. Aí mandei um vídeo, no primeiro vídeo, que era um vídeo de inscrição, 3 minutos, você tinha que mandar 3 em português e 3 em inglês. Eu falei de epigenética e exercício. Aí, beleza, eu fui dos 200 e poucos vídeos lá, eu fui pra semifinal, fui lá no Rio, foi animal, fui lá no Museu da Manhã, enfim.
Tinham 30 participantes, aí na semi eu falei de epigenética de novo, e exercício de novo, só que com outro texto. Aí passei para a final, fui um dos 11 finalistas, e na final eu falei de um conjunto de estruturas chamadas de exossomos, que fazem a comunicação entre as nossas células. E exercício físico de novo, né? Eu liguei tudo isso no exercício. E, enfim, aí eu fui vencedor da etapa nacional e tal, eu fui lá pra Inglaterra representar o Brasil, aí foi muito massa. Mas foi patrocinado. Foi uma honra. Ô, Gui, falando a respeito disso daí, você acha que a gente aqui é mal incentivado na questão da ciência, desde a da época da escola, do fundamental ali? Porque igual você falou assim, poxa, tem gente que já é curioso de natureza. Só que tem gente que fala, mano, eu vou só pra comer merenda mesmo e coisa. Isso, né? E você acha que não falta, tipo, sei lá, mano, alguma... Incentivo. O incentivo realmente é a pessoa pegar o que é mais curioso, o que é mais atrativo para uma criança, para um adolescente ser voltado para esse ramo aí, porque eu acho que, pô, cientista acho que é igual o cara que pratica esporte, ou o cara vai porque ama, vai na raça, porque incentivo não tem, É né? isso. Exato. Cara, a tua analogia foi a melhor de todos. Vou usar ela até se me permitir mais pra frente, porque é isso. O Jaleco O Jaleco já trouxe, né? Não, porque é uma boa analogia. Para um brasileiro é uma boa analogia, né? A gente tá acostumado, às vezes a gente fala, nossa, tá vendo que legal, né? Tem um atleta lá e tal, mas pô, tudo que ele passou é porque o cara ama e só tinha aquilo pra fazer da vida, né? Com a ciência é muito parecido mesmo. Talvez a diferença seja que é algo muito mais de quem tem uma condição financeira melhor, né? Dificilmente você acaba virando cientista se você não consegue acessar a universidade, por exemplo. Hoje as coisas estão começando a mudar. Mas respondendo a tua pergunta, sim, falta muito incentivo mesmo, principalmente para a base, para tornar aquilo que para mostrar para as crianças que aquilo que elas já fazem, que é perguntar, é ciência. E a partir do momento que ela começa a perceber que aquilo é ciência, mostrar para ela que ela tem um caminho, que ela pode ter um caminho a seguir. Não que ela precise, mas é mais um caminho. Mas te dá Só um outro nicho, né? Exatamente. Uma outra visão. Porque, assim, eu mesmo não tenho lembrança nenhuma de infância, assim, ou mesmo do colegial, de nada que tenha me chamado a atenção em relação às aulas de ciência, sabe? Às vezes na TV você teve, né? Você viu Dexter, sei lá. O que eu lembro é, sei lá, colocar um feijãozinho no algodão e ficar lá namorando ele até sair um... E a vela? Saiu a vela um que você bagulhozinho. coloca A vela, o copo muito da gente vela. usa a vela Você também. é louco, foi minha melhor nota da escola. Vai a vela. Vai dar a velhinha. Mas é verdade. O que, tipo, então, como é que você atrairia uma criança, por exemplo, a gostar de ciência naquela fase que ela tá desenvolvendo? Uma coisa que você poderia, tipo, indicar, assim, cara? Até quando a gente é adulto, a gente não esquece, mas a gente percebe isso daí no nosso dia a dia e fica muito claro, e se vocês pensarem na vida de vocês, vocês vão ver isso claramente. O ser humano gosta de brincar, ele curte brincar. Se a gente fizer qualquer jogo aqui, se a gente propor qualquer coisa, colocar um tabuleiro aqui, você pode até ficar meio assim, não, mano, isso daí é de criança, tal, dá 5 minutos, tá todo mundo brincando, tá todo mundo dando risada, se matando, querendo um bater no outro e tal, porque a gente mantém isso no nosso coração ali, na nossa essência, e isso vem lá do período de quando a gente é criança, né? Então a criança é muito lúdica, ela é muito criativa, ela não tem limite, né? Porque não foi construído, ou foi construído muito pouca coisa na cabeça dela ainda. Então ela consegue expandir apesar de não ter muito conhecimento formal, às vezes ela faz umas perguntas ou ela expande as ideias dela para um caminho que você nunca imaginava. Então eu sugeriria usar esse ambiente divertido, lúdico da criança para inserir elementos de pesquisa. Então você já usa aquilo que ela curte, sei lá, você faz um jogo, você faz uma brincadeira, e dentro dessa brincadeira você coloca as perguntas e vai sugerindo as respostas, mas primeiro deixa ela formular modelos, por mais maluco que seja, sabe? Tipo, sei lá, por que o céu é azul? Ah, sei lá, porque ele é feito de alguma coisa, ele é feito de água. Poderia ser uma boa hipótese, né? Mas será que é mesmo? Vamos testar. Como é que a gente poderia testar? Vamos pesquisar. E aí você vai construindo todo o pensamento científico que é muito importante para aquela criança depois ser crítica. Às vezes ela nem vai ser cientista, mas só dela ter a criticidade científica ela já vai ser animal. Mas eu iria pelo caminho da brincadeira. Ela pode ser Uber, verdade. Pode ser, mas um Né? Uber crítico. É, um Uber crítico. Agora me responde uma pergunta que eu fiquei super curioso aqui. Por que o céu é azul? Cara, eu não. Vai Deixa eu lá, pensar, eu Roberto. não sei se eu sei por que o céu é azul. Acho que eu não sei. Você sabe? Eu sei, vou te falar. Manda bala. Não é por conta que os oceanos são azuis, tá? Eu vou te falar. O porquê que a Terra é azul? A Terra é azul? Ou o céu... Não, a Terra também é azul, né? Se você ver de cima lá, igual eu que já fui já na base lunar, já se me deparar com a Terra azul. A Terra é azul pelo seguinte. O Sol, vou te falar. Calma aí, cara. Isso tá me atrapalhando o raciocínio do pai. Você já viu um arco-íris, não já viu? Já Já viu? já. O arco-íris nada mais é que um prisma que
que emite as luzes solares, certo? Então você vê todas aquelas cores lá. Então o que acontece? Quando essas luzes solares entram na camada da atmosfera da Terra, o que acontece? A nossa camada de ozônio, sei lá que bagulho que é lá, ela filtra essa, e a luz que mais entra, com quantidade maior que entra na Terra, é azul. Por isso que o nosso céu é azul, e por isso que a de Marte é vermelha. Mas onde vai o nosso cientista? Caramba, você Mas estudou... não veio pra brincadeira não. O cara pegou aquele livro da quinta série, ficou lendo. Mandou bem, Rony. Esse que eu já me perguntaram também, falei que era por causa do oceano, né? Que refletia lá. Mas foi bem, você foi bem. É, bom Até demais. alguém ficou tipo, caraca, velho, eu quero ver a É explicação. o que a gente estava falando antes. Essa é uma outra visão que às vezes as pessoas colocam nos pesquisadores e tal. Cara, o pesquisador é uma pessoa comum. Ele sabe muitas vezes muito de uma área específica. E beleza, mas as outras coisas ele não sabe. Exatamente. O que a gente mais tem é não conhecimento. Do que a gente sabe, perto do que a gente não sabe, cara, é muito menor. Qual a sua especialidade, Gui? Hoje, minha especialidade é exercício físico, respostas moleculares ao exercício físico, no corpo, principalmente musculares, e a relação exercício físico e câncer, que é o que eu estou começando a trabalhar no doutorado. Mas as respostas moleculares e exercício é o que eu mais O trabalho. que é o câncer? O câncer é uma doença múltipla, ela é uma doença complexa, que envolve alterações nas nossas células, principalmente no material genético dessa célula, que gera uma proliferação não regulada e não controlada dessas células, a ponto delas poderem ser más para aquele ambiente que é o nosso corpo, né? Mas ele é uma doença mais geral, ele não envolve só, às vezes a gente liga o câncer ao tumor, né? O Sempre. tumor é uma coisa ali, mas o câncer é aquela situação do paciente, né? Porque o tumor, ele gera às vezes alguns outros estados clínicos naquele paciente, dependendo do tumor, dependendo da extensão do tumor. Mas o câncer é essa síndrome que o paciente demonstra a partir do desenvolvimento dos tumores. O tumor é a consequência, então, do O câncer, tumor assim, não? não dá pra desvincular as coisas. Quem tem tumor tem câncer, né? E a gente pode falar também. Você pode falar que um tumor é um câncer. É muito comum de falar, não é errado de falar, né? Mas mais especificamente seria essa divisão. Mas o tumor tá dentro dessa doença geral que é o câncer. Né? No final das contas. essa Gui, vamos essa pra frente aqui, classificação vamos do mais, câncer. isso, mais próximo ao microfone. Aí. Essa classificação do câncer que fala que tem o maligno e o benigno, né? Qual que é a diferença de um pro outro? Eu sei que um faz menos mal, mas os dois fazem mal, na verdade, né? Eu não sei. No final os dois são cânceres, né? Ter um câncer nunca é bom, no final das contas, porque, de novo, é uma proliferação que não tava no script da tua célula ali. Não É uma tava célula que nasce errado, o não câncer? tá- Que errado e certo é uma palavra ruim de usar Forte, nesse caso. entendi. Se você pensar que o nosso corpo tem um jeito que a gente espera que ele vai se desenvolver, a gente pode falar que é um errado. Não é esperado dentro daquilo que a gente espera que ele seria, tá? Mas do ponto de vista da célula, a célula sabe, né? Ela só simplesmente está se desenvolvendo. E aí ela vai, com o passar do tempo, acumulando umas mutações, né? Porque a gente tem lá o nosso material genético, que é tipo um livro, e com o passar do tempo, às vezes esse livro muda uma palavra, muda outra letra, e de repente, às vezes, muda tanto que aquele livro passou a ser outro livro e ele começa a mudar e ter outros livros como ele, e aquilo vira uma várzea. E aí, nesse sentido, essa doença é tão heterogênea, ou seja, ela é tão diferente, tem vários tipos de câncer, vários tipos de células cancerosas e tal, que algumas dessas mutações, dessas modificações, fazem com que esses tumores não sejam tão agressivos e não invadam outros órgãos, que aí no caso são os tumores benignos, né? Então eles têm essas características mais... Ele não se expande, então. Ele não se expande, ele geralmente tem as células que se modificaram, elas parecem mais com aquele tecido de origem, né? Então elas não são tão diferentonas e tal, e ele não é tão agressivo para aquele sistema. Por outro lado, o maligno é o que a gente costuma jamais ligar, né? Que é o câncer que vai se metastatizar, que vai ir para outros lugares, é mais invasivo, agressivo. E na questão é que eu sou leigo, eu falo o que eu vejo os outros falando tal, porque eu já tive alguns amigos que já tiveram tal. E tem um tratamento que é a rádio e a químio, né? Isso. Eu não sei, eu te juro que eu não sei qual que é a diferença de uma para outra da rádio e da químio, o que elas fazem contra a tumor. doença e os benefícios e os malefícios, né, para a pessoa, né? É uma boa pergunta, porque a gente vê bastante no final das contas na TV às vezes, tem esse nomezão, né, já dá um estranhamento às vezes, né, pra gente, mas é algo que é rotineiro. Se a gente pensar nos hospitais e a quantidade de pessoas com câncer, é muito fácil você sair na rua aqui e encontrar alguém que tá fazendo químio, é muito fácil.
A única diferença é basicamente o mecanismo do tratamento. Os dois são tratamentos para o câncer, os dois atacam as células do câncer com o objetivo de destruir essas células. Essa é a ideia, e não permitir que elas se proliferem. Um vai no sentido da radiação, usa radiação para isso, e o outro usa medicamentos, usa remédio para fazer isso. Tá? Então, com o passar do tempo, os pesquisadores desenvolveram remédios líquidos que você injeta na pessoa e esse remédio ele vai até o tumor e ele consegue fazer aquelas células pararem de se proliferar. E a rádio, com aquela instabilidade que a radiação provoca, você consegue também ter esse mesmo efeito, um efeito muito parecido nessas células. Mas sempre o objetivo é, tem um tumor, eu quero matar esse tumor. E é para isso que ele serve. O câncer tem cura, Gui? O câncer tem cura. Eu posso falar que o câncer tem cura. Um paciente, depois de 5 anos, né, eu tive câncer. Pensar, pô, acabei de ter um câncer de próstata, sei lá. Uma vez tive esse câncer, tratei, fiz químio, não tenho mais nenhum resquício de célula cancerosa na região, nos outros exames de imagem, sei lá. Tô bem, clinicamente tô saudável. Passou 5 anos, essa pessoa é considerada como uma pessoa sem remissão já, né? Então eu posso dizer que isso é uma cura. Só que a gente, como é uma doença muito complexa, é difícil de falar que aquilo não vai voltar. Então depois que volta você fala, não, então talvez não estava curado. Né? Então existe essa lógica, mas no final das contas, depois que uma pessoa não tem mais célula cancerosa, ela tratou com a químio, fez a cirurgia, às vezes de retirada do tumor e tal, teoricamente ela não tem mais câncer ali, né? Então é possível curar. O que a gente não tem, que a gente sempre fala, né, a cura do câncer, é algo que a pessoa está com câncer, eu tenho certeza que eu vou dar para ela e aquilo eu vou ter uma remissão daquele tumor, aquele tumor não vai voltar mais, ou melhor ainda, eu vou ter uma vacina ou algo que eu injeto antes e a pessoa não desenvolve câncer em hipótese nenhuma. Isso a gente não tem. Mas, no final das contas, se você faz o tratamento adequado, tem um estilo de vida saudável, entre outras práticas, você consegue sim combater o câncer. O exercício físico, ele ajuda no desenvolvimento ou não no câncer? Muito. Absurdamente. Em 3 âmbitos a gente pode colocar. O primeiro na prevenção, que você colocou agora. Então, pessoas mais ativas, pessoas que praticam mais atividade física, seja futebol, dançar, enfim, caminhar, lavar roupa, qualquer coisa que te torne mais ativo. Quanto mais ativo você é, menos chance de desenvolver câncer você tem. Óbvio que, Gui, você está falando de todos os cânceres? Sim, mas mais especificamente de alguns que nós temos mais estudos apontando para esses cânceres. Então, sim, eu consigo prevenir. Câncer de mama, por exemplo, tu consegue prevenir em até, sei lá, 27%. Então, é um percentual muito grande se a gente pensar. Depois que a pessoa teve câncer, beleza. Mesmo assim, tive câncer, seja ativo ou não ativo, tive câncer. Se depois do diagnóstico, quanto mais ativo depois do diagnóstico você é, mais chance você tem de se curar também. Então ele é também muito bom para você se curar, para você não desenvolver os malefícios do tumor em si, ou seja a morte, seja qualquer outro malefício. Então, exercício durante o câncer e pós também. Isso daí, a pessoa se exercitar mais sim, durante o tratamento? Porque, sim. Sei lá, a maioria das pessoas que a gente vê já fica, não sei se também o psicológico vai lá embaixo também, né? E a pessoa fica mais reclusa, às vezes tem vergonha de sair por conta de queda de cabelo, essas coisas, né? Não sei como é que... Exatamente. No final das contas, a prescrição... Hoje, no Brasil, a gente está mudando bastante essa cultura. É até o que a gente está tentando fazer mais lá no Hospital das Clínicas, lá na Unicamp, né? A gente está querendo inserir isso aqui no Brasil realmente como cultura, para o médico falar isso para o paciente. Né? Alguns médicos já fazem, como rotina deles, falando, olha, continue tendo uma rotina, e se você não tinha, coloque isso na tua rotina, porque isso vai te fazer bem. Tá? Se não melhorar a tua situação do tumor, isso vai te fazer ser funcional no seu dia a dia. Né? Na verdade, o sedentarismo, então, só piora essa situação. Só piora, porque é o que você falou agora, a pessoa, aquela situação dela, do tumor, e principalmente da químio, o que mais mata não é nem o tumor mata, óbvio, mas a químio debilita tanto uma pessoa, tanto psicologicamente quanto funcionalmente, que, cara, o que mais mata uma pessoa é ficar sem a possibilidade de fazer o que ela faz no dia a dia. Sem, eu não consigo às vezes trocar uma roupa, preciso de ajuda às vezes para ir no banheiro, isso mata uma pessoa. E aí quando você propõe para ela uma prática que vai melhorar o tratamento, fazer ele ser menos tóxico e ainda vai fazer ela tá lá no dia a dia dela ainda, viver o dia a dia dela, brincar com os filhos e tal, de uma maneira melhor, muito parecida com antes dela passar pela químio,
poxa, é um baita de um tratamento, né? Que a gente pode pensar Ô, uma Gui, intervenção. porque, tipo, alguns, eles são muito agressivos, devido à pessoa, que nem ele dá num pâncreas, ele é muito agressivo, a pessoa morre rápido, outros tem e dá uma segurada a mais. Varia de pessoa para pessoa ou... É a pergunta do milênio, na verdade, assim, uma das perguntas do milênio no câncer, tá vendo? Temos outros cientistas aqui. A pergunta de 1 milhão, então? Tá vendo? Uma delas, né? E literalmente tem uma série de pesquisadores que trabalham só para entender a agressividade de certos tumores a partir da carona lá das células daquele tumor, a partir do local onde ele se desenvolve, a partir do tipo de pessoa ou a etnia, enfim. Tem vários parâmetros somados que contribuem para essa agressividade. Então não existe, se fosse um tava maravilhoso, porque daí a gente sabia, a gente falava, não, é mais agressivo aqui, vamos, sei lá, dar um jeito nesse tipo de célula, nesse tipo de tumor. Então, isso é importante? O tipo de célula, o tipo de tumor é importante? É. A região onde ele se localiza é importante. Por exemplo, um câncer de mama, a mama não é um órgão vital como é um pâncreas, por exemplo. Entendeu? Então, você tem funções diferentes em órgãos diferentes. Então, se aquele órgão é afetado e o órgão é mais vital, obviamente ele vai ser mais agressivo. E tem um outro ponto, que é a resposta a tratamento. Então, tem alguns tumores que eles são mais responsivos. E aí, mesmo ele sendo mais agressivo, às vezes, ele, por ser mais responsivo, você consegue, no final das contas, tratar ele melhor. E daí, aquela agressividade prévia passa a ser uma não agressividade porque você tratou ele melhor, entendeu? Então, tem todas essas características. Você comentou um negócio aí sobre até etnia. Tem, tipo, determinados cânceres que pegam mais em determinadas pessoas? Tipo assim, tem mais probabilidade, por exemplo, um japonês pegar um câncer, sei lá... Tem essa predisposição a algum tipo de pessoa ou não? Existe uma linha de estudo bem grande com relação a isso, não é especificamente que eu estudo, Diegão, mas eu já li trabalhos que eles separam populações asiáticas, por exemplo, de uma população europeia, para tentar entender o papel de certas mutações que são específicas, ou certos polimorfismos, né, que é um nome bonito para uma mutação ali, que são específicas de genomas dessas etnias. Então existe uma ligação com relação ao desenvolvimento de certos tipos de câncer em certos locais. Mas o problema a questão é tão complexa que às vezes a gente não sabe se é exatamente a etnia. Por exemplo, câncer de colo de útero. Ele é muito ligado com HPV. Aqui no Brasil a gente tem uma política de vacinação de HPV muito boa, muito forte. Isso é muito legal, muito bacana. Em algumas regiões mais... E o Brasil não é um país rico. Em países ricos, então, que você consegue ter esse acesso a diagnosticar e tratar ou vacinar, seja lá o que for, você tem menos incidência. Em outros países mais pobres, você tem muito mais incidência, as pessoas morrem mais. Aí você, às vezes, sei lá, você olha para a África, aí você fala, então, os africanos são eles têm mais tendência a desenvolver HPV? Tem, mas por quê? Porque são africanos ou porque são pobres? Então você tem que separar essas coisas e os estudos fazem isso de uma maneira com os chamados desenhos experimentais, né, tentando isolar as variáveis ali para tentar ter certeza de algo. Mas, num geral, existem algumas questões específicas de genomas, de algumas etnias, que são ligadas a alguns tipos de câncer por algum motivo mais específico, que eu também Show, hein? não entro muito. Mas Até, é legal. até a gente vê, chega o verão, a gente vê muita coisa que pessoa que tem a pele mais clara tem mais tendência a desenvolver câncer de pele, essas coisas, No porque final, falam né? que gente morena aqui igual o pai, né, tem mais resistência a aguentar o sol, né, então, gente negra, né, fala que envelhece muito menos, né? muito menos do Existem que... características, não somos muito diferentes, graças a Deus, né, que nós temos essa diferença toda. Por um lado, é bom pra caramba, porque já basta um Guilherme no mundo, se ter mais não precisava de mais, mas por outro lado, quando a gente vai para essas doenças complexas, torna mais complexo ainda, né? Então, por exemplo, tá super em alta a questão da vacina agora, da Covid, e os estudos de fase 3 e 4, eles, principalmente de 4, eles tentam colocar em uma maior quantidade de pessoas mais diferentes o possível, porque quando você vai para a vida prática, fora dos ensaios clínicos, as pessoas são diferentes. E aí, beleza, o jeito que o Diego responde é diferente do jeito que eu respondo, o jeito que o capitão responde é diferente do jeito que eu respondo. Que até uma parte da tua pergunta lá que você fez também, né? Tem pessoas que, né, por algum motivo, elas têm uma característica genética ali diferente. Ô, Gui, tipo assim, eu tenho bastante medo de falar nesse assunto, né? Tanto quando eu falar o nome câncer, eu já saio de perto de qualquer pessoa com esse assunto. É verdade mesmo, muito capitão. medo, Ele tem medo. Aqui mesmo eu tô tremendo, entendeu? Eu tenho medo. Isso aí é normal? Tipo
Tipo, você já ouviu muito a turma falar isso pra você? Como que se sai? Não, minha mãe, quando eu tô tendo aula, agora eu tive todas as aulas em casa, né? Eu ainda moro com os meus pais. E minha mãe, às vezes, eu boto na caixa de som, às vezes, pra não ficar de fone de ouvido, porque às vezes tô com o saco cheio do fone. E aí tá tendo aula e o pessoal fala desse jeito, né? Tranquilamente. Não, morreram tantas pessoas e tal, esse câncer aqui é muito agressivo. Cara, minha mãe às vezes passa, e é mama, eu estudo câncer de mama, né? Ela passa às vezes e, poxa, muitas mulheres vão desenvolver câncer de mama, né? Ela fala, eu não sei por que você escuta essas coisas. Tadinha, velho. Por que fala isso daí? Não fala que isso daí atrai coisa ruim, né? Como assim, pô? O Gui, tem mano? alguma idade, tipo, que Então é normal. Tá, tem muita gente que também Tem, pensa dessa forma. tem alguma idade, tipo assim, pro câncer de mama aparecer com mais frequência? Sim. A partir principalmente dos 50, 60 anos pra frente, é muito ligado à questão da menopausa. E sintomas? De câncer, no do- final das contas você vai... as mulheres sabem disso, né? Exatamente. Quando elas fazem o exame de palpação lá, né? Quando elas estão palpando a mama. Se você identificar algum nódulo, você já vai direto pro seu médico para identificar isso daí. Mas se você, na mamografia, se você fizer algum exame mais especificamente genético, seja lá o que for, se você quiser olhar para isso, você consegue ter outros indicativos. Mas a mamografia, ela é super boa para você identificar os casos de câncer. E caso você não faça uma mamografia constante, se a pessoa começa a desenvolver um quadro específico de cansaço, um quadro específico mais de doença mesmo geral, né? Porque, de novo, ele é heterogêneo. A gente não consegue prever exatamente o que vai causar. Poxa, tem algo errado ali. Mas, no geral, o exame de imagem ele vai identificar. Aí tem cânceres específicos, como eu falei, exames moleculares vão identificar qual tipo de tumor que de mama exatamente que é e tal. E conseguir direcionar o melhor tratamento, tá? Mas no final das contas, o câncer em geral, Diegão, ele é uma doença de pessoas, é uma doença de idade. Quanto mais velho você fica, mais Predisposto a você. mas seu DNA tá... Porque agora você tem DNA que tá sendo jogado fora e tem outro DNA ali sendo construído. Toda vez que isso vai acontecendo, é que não é uma fábrica. Você tem 1 milhão de peças sendo produzidas. Uma sempre sai errada. Sim. Sempre sai meio torta. Verdade. Na sua célula... Olha essa peça ali, ó. Esse aqui saiu inteiramente zoado, né? Então tem que morrer novo. Olha essa peça que você tá aqui com a gente. Sabe por quê? Porque, tipo assim, o que acontece? Acho que todo mundo tem um caso na família, né? Que de câncer. Eu, por exemplo, eu perdi um tio recentemente. Ele teve um câncer no estômago. Dizem que é um dos mais agressivos, bem né? agressivo, bem agressivo. Eu não sei qual motivo, você pode até falar um pouco pra gente aqui. Mas ele lutou durante 3 anos contra, né? E os médicos falaram que ele tinha mais ou menos 6 meses. E ele lutou durante 3 anos. Doido, né? Cara, então, tipo, esse negócio que eu fico... Cara, por que algumas pessoas relutam tanto e conseguem viver tanto, e outras, tipo, assim que recebem um diagnóstico, elas praticamente falecem naquele momento, e em meses ela falece. Logicamente que tem... Primeiro, sinto muito pelo... Teu tio, né? É, meu Falou tio, cara, meu pelo padrinho. teu tio. Uhum. Enfim, é de fato um câncer super agressivo, até pela região onde ele tá, né? Precisa comer, então, enfim, tá no teu estômago, mas em geral ele é um câncer agressivo. E... De novo, falando da heterogeneidade do tumor, dos tumores do câncer, além daquilo que você tem da doença ser muito diferente entre elas, as pessoas psicologicamente são muito diferentes também. E não, por mais que a gente queira às vezes simplificar um ser humano ao sistema biológico dele, sabe? Tipo, eu sou construído por 2 olhos, por cabelo, por nariz, muito nariz no caso. Cara, enfim, por mais que eu queira simplificar um ser humano, existe todo esse ambiente, e nós somos os únicos seres até onde a gente conhece, que temos isso que a gente chama de racionalidade, de razão, enfim, essa capacidade de criar. Então, a partir dessa capacidade, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, controla muito também da forma como o nosso corpo reage às situações, né? É uma ciência muito menos exata, que a gente está sabendo cada vez mais sobre ela também, né? Tipo, o papel da fé no desenvolvimento de uma cura e tal. Tem muita gente que está interessado, só que é algo muito imaterial, então a gente não consegue testar como a gente testa uma vacina, como a gente testa um medicamento. Testo aqui com, aqui sem. Não dá para saber, a pessoa tem fé, a outra não tem. Eu não consigo medir isso, tá ligado? Então, todo esse espectro, né, tudo isso que forma o ser humano, influencia o desenvolvimento da doença também. Então, às vezes, sei lá, por algum motivo, ou a doença de fato permitiu, né, as células ali permitiram que teu tio conseguisse lutar por mais tempo, ou às vezes, sei lá, por algum motivo, pela forma
com que ele encarava, o organismo dele lutou de alguma forma mais específica. Então, Que louco. a gente não entende, né, mano? Fazer um negócio, uma pergunta. Tipo, a gente vai testar um pouquinho dessa pegada do câncer, mas você falou de viver menos e viver mais. Tem como? A gente, tipo, por exemplo, viver mais? Tem, pô. Muito tem. Qual as indicações que você tem pra viver mais, cara? Sabe quem sempre soube disso? E é incrível de pensar. Me deu um estalo uma vez numa aula e eu falei, pô, é verdade mesmo. Quem sempre soube disso foi nossa avó e ela sabe como ninguém. Se você chegar pra tua avó e falar assim, vó, o que eu tenho que fazer da vida pra ter uma vida boa? Ela vai te falar assim, filho, primeiro, tu tem que não ficar em casa o dia inteiro, vai brincar, vai fazer tuas coisas, vai correr, sai um pouco e tal. Tem que se relacionar com as pessoas, tem que comer direito, tem que comer de manhã, tem que comer na hora do almoço, não pode comer muita gordura, mas de vez em quando tudo bem também, porque de vez em quando isso também faz a gente feliz, que é um espectro, uma parte da nossa qualidade de vida. E é isso. Então, e aí agora tornando, né, trazendo a linguagem da avó que falava isso pra gente, pra uma linguagem científica. Alimentação saudável e balanceada. Uma vida fisicamente ativa, um estilo de vida fisicamente ativo, que é particularmente com que eu trabalho. É isso que eu ia entrar agora aqui. Relacionamentos sociais. É simples, mas se torna complexo porque a gente não faz, né, muitas vezes. Os exercícios físicos, então, ajudam em praticamente 100% o seu desenvolvimento para você viver mais, vamos dizer assim. Sim. Sim, com toda certeza. Cara, eu vou falar pra você, ó, por exemplo, aquele cara que tá ali, ó, na ponta, o Sr. Marlon, ele não parece, cara, mas ele já tem mais de 40 anos. Ele me falou, fiquei também... A hora que ele tava falando que eu parecia mais novo, ele falou também, eu falei, não parece. E ele não parece, né, Cara, cara? do interior a pessoa já é registrada com 15 anos. aí joga lá, recém-nascido, tá um moleque já só lá carregando balaio de fruta na feira. Aí dá isso aí, entendeu? Então, isso daí. Essa pegada do exercício físico, então, ela faz muita diferença mesmo, né, cara? Pro nosso desenvolvimento. Muita diferença. Tanto para você viver mais, de fato, em termos de vida, né? Então, na final do FameLab, da competição que você falou, o grande apelo que eu fazia na apresentação, expliquei exossomos, expliquei algumas coisas moleculares, mas o grande apelo da minha apresentação era dizer, olha, eu começava com uma pergunta, falando, você já imaginou se você tivesse a possibilidade de poder escolher viver por mais tempo? Pô, é uma baita de uma pergunta. Pô, eu quero. Porra, né? 2. Você vai falar assim, poxa, eu quero, 3. né? Vamos aí, o que eu faço? E aí, no final, eu trazia um resultado. Tem um estudo específico que eu citei, eu não citei ele especificamente lá, mas eu me baseei nele, mas tem outros estudos que olham para isso também, que mostram que pessoas mais ativas têm até 7, 8 anos a mais de vida em comparação com pessoas menos ativas, né? Quando você observa a população mundial, ou populações de vários países, você tem essa relação de pessoas mais ativas vivendo por mais tempo, né? Tanto no sentido que essas pessoas os seus sistemas fisiológicos são mais preparados para receber, né, agressões do ambiente e também agressões internas do próprio processo de envelhecimento, como também essa pessoa ela é mais ativa de fato, ela consegue fazer as coisas do dia a dia dela, não fica acamada. Então, por causa disso, essas pessoas, não só por isso, né, mas é super complexo, mas no final das contas, em geral, ser mais ativo te facilita. Treinar é sempre bom. Treinar. Tem algum exercício que, tipo, em específico, que ajuda a melhorar esse nosso desenvolvimento? Que é melhor a pílula mágica, o exercício mágico, né? É isso aí mesmo. Tem? Não. Apesar de parecer uma má notícia, né? A gente fica meio triste, porque a gente sempre quer, né? Sei lá, não sei se vocês recebem no Facebook, às vezes, tipo, sei lá, tem um método de exercício lá que ficou bem conhecido, que é o Q48. Em não sei quanto tempo você melhora todas as suas estruturas e daí você só treina 5 minutos por dia e tal. Enfim, Isso é fake. sempre a gente quer vender o melhor exercício como se fosse o melhor medicamento e tal. Os polishop da vida lá. Como é o Whey Toner, né? Whey Toner. O negócio, Fala a pra você plataforminha que lá. o Kid Bengala tava vendendo um gel aí pra aumento. Pra quem quiser, viu, gente? Só ir lá no site lá. Agora esse esquema do esporte é da hora, tipo assim, agora não, mas eu sempre gostei de praticar muito esporte, né? E Melhor tipo, jogador de futebol que a gente tem na mesa, viu? É mesmo? eu não fui pra frente por conta das drogas, né? Agora qual droga? A droga das pernas que não prestava pra... O jogador mais caro da bancada. Não, mas então, tipo assim, eu gosto e assim, eu procuro me manter informado e tal. E aí eu vi uma coisa que o cara falou uma vez lá numa entrevista lá, que foi o seguinte, ele falou assim que a nossa aula de educação física é errada, que a gente não aprende nada de como exercitar o corpo, na verdade. A gente aprende a se cansar na escola, o que é diferente, né? Porque a nossa aula de educação física é queimada,
O pessoal tá até fazendo futebol, assim ali. joga a bola, deixa o moleque jogar rachão. No final das contas porque a formação dos professores de educação física no final, ela é muito precária, principalmente no Brasil. A educação física já é um curso de recreio, né? Que o pessoal brinca na recreação faculdade. total, cara. Mano, verdade. é recreio, né? Mas, em geral, os cursos são bem precários, assim, em termos de conhecimento mesmo. Então, não dá pra mentir. De fato, é uma formação ruim no Brasil, em geral. Algumas faculdades, algumas universidades são boas, mas, em geral, é uma formação ruim. Que leva a isso. Você você coloca lá e, de repente, você tem um bando de 40, 50 crianças numa quadra que elas estão presas dentro de uma sala. Aquele é o único momento que elas saem, mano, é animal enjaulado. É o mesmo sentimento. Elas vão sair, você tem que brigar ali com a voz delas, que são 50 contra a tua, né? Então, é mais fácil, às vezes, para um grupo de professores, você caminhar pro rola-bola, que a gente brinca, né? Rola a bola lá e deixa o pau comer. Menino contra menina na queimada. E vai que vai, ver o que vai rolar, né? Ou menina joga vôlei, né? Que é pior ainda, né? Menina joga vôlei e moleque futebol. Sempre foi assim, ou menina queimada e moleque futebol. O que é super ruim, porque daí você tem, primeiro, só um conhecimento super restrito do mundo que é exercício físico. Sabe? Pô, tu tem luta, você tem ginástica, você tem dança, você tem milhares de coisas que tu pode fazer. Eu mesmo não lembro se de uma aula teórica sobre educação É isso, física. mano. E aí, nunca tive. imagina eu saber na escola que exercício previne câncer. Porra, velho. Tinha começado cedo, hein? Então tem que começar cedo essas coisas, Tá sabe? ligado, mano? Não, mas é verdade. Você imagina, e ensinar, e o principal, né, e que a gente tá caminhando para um mundo que eu, particularmente, o Guilherme, que sendo bem específico, é bem preocupado. Como os profissionais de educação física acharam, às vezes, um nicho que você vende o exercício ideal, você acaba querendo que o teu aluno, que as pessoas fiquem dependentes de você. Tá ligado? Tipo, não, beleza, eu vou vender meu trabalho pro Diego, mas, pô, não posso deixar ele ir embora, não posso deixar o capitão ir embora, sabe? Não posso perder a mensalidade dele. Não, né? mano, não posso. Beleza, eu entendo isso. Só que, peraí, se eu sou um profissional, um professor, acima de tudo, qual que é o ápice de um professor de matemática? Ensinar uma conta, o aluno ir lá, aprender e não precisar mais dele para fazer aquilo. Então, o meu ápice como profissional de educação física deveria ser, na minha perspectiva, eu ensinar pessoas em geral, saudáveis e tal, que é a grande maioria da nossa população, né? Não quem tem um câncer, um tumor e tal, porque aí a gente tem indicações mais específicas. Mas a população em geral não deveria precisar de mim para correr. Porque no final que a gente vê a galera dependente, muito mais de um amigo do lado, né? Pô, eu vou por quê? Porque a pessoa grita comigo. Do incentivo, né? Beleza, aí eu até entendo, mas... Então, eu tô sendo psicólogo ali ou eu tô sendo profissional de educação física? Então, não sei mais. Então, eu acredito muito, e quando a gente olha para países europeus, para outras regiões do mundo, a gente vê essa característica mais clara ali. As pessoas vão pra rua caminhar, correr e tal, porque elas já entendem que aquilo é importante. E ponto. E é cultural a parada, né? Você já vai colocando ali. E a parte boa de não ter um exercício mágico é que não qualquer, mas aquilo que é o geralzão, treinar, correr, dançar, fazer musculação, fazer exercício de força, faz bem, seja lá o exercício que tu tá fazendo. Se faz bem, você tem tanta opção que você pode fazer o que você mais gosta. Pior seria se só tivesse um. Pô, já pensou se fosse só agachamento, aranha invertido, sei lá, que sempre tem uns nomes muito loucos, Você né? vai perguntar que porra era isso, Cara, eu já vi coisa, enfim, você vê aqueles nomes malucos lá e é só esse. Aí você vai e fala assim, puxa, eu não gosto. E aí? Você não atrai, né? Como é que... Quando eu trabalhava no Sesc lá em Campinas, era Você batata. trabalhou no Sesc? Trabalhei no Sesc. Você fazia o que lá, Gui? Tudo que você imagina. No Sesc tu faz de Severino tudo. do Sesc, tá? Eu era estagiário do físico esportivo, e no físico esportivo você passa por absolutamente tudo. De xadrez pra cego até musculação, sabe? Caraca. Então, O Gui, você que envolve com essa pegada mais física, assim... Tem muito preconceito pra quem é mais magrinho, assim, tipo... Por exemplo, você é mais magrinho. Tem muito preconceito que a gente olha assim e fala assim... Esse cara é... com meu exercício físico. laboratório na USP é um laboratório de treinamento de força. Olha isso ainda. Talvez o que eu mais sei hoje é de mecanismo molecular para hipertrofia muscular. Como é que você vai dar uma aula de hipertrofia, mano? Não, eu também olho isso aí. Quando eu ia falar assim, ô professor, como é que é bom perder a barriga? Eu olhava o professor com a barrigona aqui. Eu falei, Isso aí não é... É tipo aquele cara que quer vender o Herbalife, mas pesa 200 quilos. É difícil, Filho cara. Conrado da vida. Não Conrado, compra. um abraço. Não vende a ideia, infelizmente. Não vende a ideia, né? A gente Como é que tem faz? essa ligação muito com o visual. Ela é importante, mas a gente sempre faz uma comparação aqui, eu gosto dessa comparação. Tem um médico obeso, então ele tem mais propensão a ter doença cardiovascular, um evento cardiovascular. Só que ele é o melhor cirurgião cardiovascular do Brasil. E tem um outro magro, bombado e tal. E ele não é ele começou a fazer cirurgia agora. Precisa fazer uma cirurgia cardíaca. Com qual médico você ia fazer? O Fortão, né? No gordão. Com o Fortão, né? Porque ele é forte. O Bombadão, né? Sei, é com o gordão.
Mas por que quando a gente vai pro gordão. Por que quando a gente vai pro outro para outros ambientes a gente transporta e a gente usa um outro padrão? É muito mais porque a gente se enxerga naquela pessoa e aquilo é mais motivante pra gente. E inconscientemente a gente fala, mano, se ele não é, eu não vou ser. Se ele é, eu vou ser. Tá ligado? É isso mesmo. Do que o fato do conhecimento de fato. Né? Então, existe sim, pô, obviamente, é importante uma pessoa se cuidar e ela colocar em prática aquilo que ela prega ou aquilo que ela trabalha em si. Mas eu não vejo como uma necessidade. O Sesc quebra muito essas perspectivas, assim. Ele traz muitas coisas diferentes e faz as pessoas se perguntarem, tipo, academia, eles colocam muito música brasileira, tipo um samba. Aí vinha um aluno pra gente assim, ô professor, bota uma música de academia aí. Aí você pergunta, o que é uma música de academia? Ah, aquelas músicas mais agitadas. Eu falei, mas por quê? Anitta. Por que era? Quem falou que era? Criaram, não, vou fazer uma música aqui pra academia, porque isso daqui, a pessoa escutou, treinou mais. Não. Então criou-se um ambiente. Então a gente quebrar esses estereótipos eu acho super importante o tempo todo, pra gente ir sempre repensando e também pra eu poder falar de hipertrofia, porque senão eu tô ferrado. Eu quando tô treinando, eu escuto repente, não escuto as músicas da academia, não. Fone de ouvido é repente, Castanha. né? Caju de Cara, castanha. pior que é verdade mesmo. É mesmo? verdade. Então, mano, isso é música de academia? De jeito nenhum. Aí você tá Quem puxando diria? o bagulho, escolta o bagulho, você Tá aqui. já tá vendo nos peitos. É lógico que tem uns estudos que alguns ritmos mais acelerados, eles podem te induzir a ficar mais animado, Tipo um principalmente Black, se você por exemplo. gosta. Rock. Sei lá, pode te deixar mais animado, né, do que um mantra, sei lá. Mas, Mantra é foda, hein? se você curte muito mantra e aquilo te deixa, sei lá, num estado... Zen. Porque aquilo te liga numa vez que, sei lá, por quê? Pode ser melhor. Então é muito pessoal e isso vai também pro corporal, né? A gente olhar pra uma pessoa e falar assim, pô, o cara não vai me deixar forte porque ele não ficou forte. A gente nem sabe como é que ele ficou. Eu já sou diferente, mano. Vou falar pra você. Eu não curto malhar. Quando eu malhava, né, na verdade. Eu não curto malhar escutando nada, mano. Eu acho que eu perco um pouco do foco, tá Você ligado? curte ficar só na Malhar. sua Ficar- imagem. Mano, que é essa palavra malhar, E- mano? Malhar o Judas? Por que usa malhar, Mexeu o mano? esqueleto. E outra coisa, Pô, mano. malhar, mano. Tem muito. A gente fala que tem muita atleta de temporada, né? Tipo, falam, o verãozão tá chegando mesmo. Lota academia, lota tudo pra poder cuidar do corpo e tal, pra aquele determinado da época ali do ano, né? Exato. Tipo assim, faz mal, tipo, assim, eu tava vindo numa pegada que realmente eu tava indo bastante pra academia, tava correndo, tava curtindo. Aí, aí começou corrida de trabalho, final de ano, não sei o que, e eu parei com tudo, mano. Certo. Parei realmente. Então, no corpo, lógico, no corpo eu sinto realmente perca de massa, essas coisas, mas que mal isso faz realmente pro organismo Ser da esporádico pessoa. ali, ó, o jogador de final de semana, né? É. O cara que só vai no sabadão lá Cara, o treinar. Bussunda faleceu assim, né? Lembra do Bussunda do Cacete Lembro, do Planeta? lembro dele. Ele jogava bola uma vez por semana e tipo, ele teve um infarto É. jogando futebol, cara. O perigoso de fazer uma vez por semana, uma vez no mês, do nada, assim, ou ter essa periodicidade muito, né, espaçada, é que dependendo da tarefa que você vai fazer, o teu corpo já não está preparado, certo? Porque você ficou aquele tempo sem praticar exercício. Então, o teu corpo está menos preparado para uma atividade física. E está menos ainda para uma atividade muito intensa. E aí, quando você vai para uma atividade tipo futebol você não consegue falar, não, hoje eu só vou dar um trotinho e eu vou estar de boa. Não tem como. É inconsciente, você dá um pique de repente, você dá um sprint, você faz algo mais intenso. E é ali que surge às vezes uma lesão, né? Você fala, pô, tava um tempão, aí você dá aquele tiro, Já aí era. surge uma lesão na coxa. Ou um evento cardiovascular, porque você tem um pico de estresse, de intensidade de exercício tão grande e teu corpo tá tão não acostumado ou não adaptado para aquilo, que aquilo pode ser muito agressivo a ponto dele ter um evento. Então, o principal perigo não é o exercício em si, mas a carga não ideal. Carga aqui que eu tô falando é intensidade e volume, né? Ou você fazer muito, tipo, beleza, tô 4 meses sem fazer nada, eu vou correr 42 km. Tem uma galera que às vezes fala, vou correr 5 Recuperar o km, vou correr tempo 10 km. E aí no outro dia não consegue andar, porque teu corpo não estava preparado para aquilo. Agora, sempre fazer exercício é bom, desde que na quantidade e na intensidade. Isso aí aconteceu comigo, mano. Tipo, teve um dia que eu fui, treinei perna, É. a gente volta no Deixa depois do reclame do Plim Plim. Deixa eu só encerrar esse primeiro bloco aqui, porque a gente precisa trocar as câmeras, trocar as baterias das câmeras e as águas, tá, galera? Mas é da hora conversar com um cara que fala a nossa Cê é língua, louco. né? É muito bom. Tem que enfiar alguém Eu sou- do O quê? Seu porte, seu calibre. Do meu calibre. Então, galera, a gente vai fazer um intervalinho rapidinho pra vocês, como já sabem, 5 segundos pra vocês, 10 minutos pra gente, e a gente volta. Valeu!
Salve, salve, povo! Bem-vindos à nossa volta aqui, nossa segunda parte do Conecta. Conversando hoje com o nosso parceiro Guilherme Teles, o Gui. Top, a conversa aqui tá sensacional. Tá curtindo, Gui? Curtindo muito. Sério? O nosso diminuiu. Claro. Deixa eu só falar pra vocês, ó. O Gui, ele tinha que ir embora às 3h30, mas o negócio tá tão empolgado aqui que ele tá... Isso é verdade mesmo. Acabamos de mudar aqui Ele a tá aqui, passagem. ele falou, não, vamos colocar pra mais tarde. Aí mudou pra mais tarde a passagem. Agradecer demais a presença do Gui aqui e a presença das nossas anomalias da ciência aqui. O capitão e o... Como é que é? Que barba é essa aí? Galera, lembrando que a nossa segunda parte agora a gente vai dar uma concluída nos assuntos que ficaram pendentes, tá? O capitão queria fazer mais uma pergunta sobre o câncer, daí eu vou dar uma emendadinha, daí a gente vai mudar já para um outro assunto, tá? E depois a gente vai emendar com as perguntas da galera, beleza? Capitão, faz a pergunta que você queria fazer pro Gui, Vai que lá. é a pergunta da natureza, A pergunta é do essa aí. mundo. Essa aí vai ser foda, hein? Vai lá da poltrona. Ô Gui, desde de criança a turma vem falando, se você já tiver algum caso na família de câncer e tal, a possibilidade de se ter é grande. Só que eu vejo em toda a família tem. Aí eu tô fudido, então. Sei não, todo mundo, toda a família. Sei não. Cada família que você vê aí tem um caso. Aí, tipo assim, a turma até o ano passado falava assim, ó, se você se cuidar bem, você não morre, só de câncer. Agora veio o Covid-19 aí que tá matando todo mundo. E como que a gente Já sai era. disso aí, mano? Não, tamo morto mesmo, não vai ter jeito. Estamos na roça mesmo, mano? Não, tem uma... Sim, é verdade, né? Quanto mais pessoas na sua família, é um indicativo maior que tenham câncer, tenham desenvolvido câncer, é um indicativo maior que você tem mais possibilidade de vir a desenvolver câncer. Mas isso depende muito do tipo de câncer, primeiramente, também, né? E do grau de parentesco com essas pessoas, né? Porque às vezes a gente começa a ligar para procurar, né? A gente quer achar, né? E aí para achar fala, não, mas o tio, avô, parente lá que eu nunca vi na vida, ele desenvolveu câncer. Pô, então eu tenho uma chance maior? Talvez não, né? Ele não é um parente de primeiro grau, não é um familiar de primeiro grau. Agora, mãe, pai, avós, tios, né? De então eu tô paternos lascado, e maternos, eles tendem a indicar essa maior possibilidade. Por quê? Porque lembra que eu estava falando lá que o câncer é uma doença genética, né? Que tem muito a ver com o nosso DNA. Erros que acontecem ali no nosso DNA levam a esse desenvolvimento dessas células anormais. E aí existem algumas mutações, algumas variantes no nosso DNA, né? Então tem lá uma sequência, só que essa sequência foi mutada pelo tempo, por alguma coisa, que elas ficam lá, elas geram câncer e elas podem passar para a próxima geração. E aí, como elas podem passar e elas são muito importantes para desenvolver o câncer, você acaba tendo mais possibilidade. Mas assim, isso vale mais para os parentes mais próximos e tal. Então, grau, né? se você não tiver ninguém de primeiro grau ou muitas pessoas de primeiro grau, não é algo que você precisa ficar maluco pensando não na E sua o capitão cabeça. fica, hein? O capitão Não, qualquer fica coisa. tranquilo, É capitão. doido, já ficou meio perturbado. Ô, Gui, deixa eu te fazer uma Suave. pergunta, cara, que eu sempre tive muita curiosidade em saber. O porquê daqueles lacinhos, cara? Tipo, o lacinho rosa e o lacinho azul. Por que do laço em si? A gente conhece mais o rosa e o azul porque talvez sejam os mais divulgados, né? Sim. Mas tem lacinho de tudo quanto é cor, para tudo quanto Mês, primeiro né? para tudo quanto é doença, mas pro câncer especificamente tem um para cada mês especificamente. Eu não vou lembrar de todos, tal. Sei do azul e do rosa, o rosa que é o câncer de mama e o azul o câncer de próstata, porque são os mais divulgados e tal. Mas tem outras cores. Mas a história do lacinho é bastante interessante, porque até fiz um vídeo que a gente estava conversando antes sobre o canal e tal. O primeiro vídeo que eu fiz no canal foi falando sobre a história dos lacinhos, porque era Outubro Rosa. E a parada é a seguinte: lá nos Estados Unidos existiu um movimento, num certo momento da história, pró-câncer de mama, ou anti, né, pró-combate ao câncer de mama. E nesse movimento, nessa proposta que essa instituição fez lá nos Estados Unidos, promoveu uma corrida, promoveu uma série de ações de prevenção ao câncer. Num dos eventos que eles fizeram, se eu não me engano foi numa corrida, eles distribuíram lacinhos cor-de-rosas para as pessoas. Aquilo marcou a galera, aquilo marcou o pessoal, aquilo começou a se tornar um símbolo, se tornando um símbolo, aquilo foi tomando maior proporção, de cidade para estado, de estado país, de repente se tornou algo mundial, né? Então foi algo que surgiu lá de maneira mais micro ali, né? Como um presente, como algo simbolizando ali aquele evento, principalmente porque o câncer de mama atinge muito mais mulheres, né? Atinge homens também, mas muito mais mulheres. Tem homens que têm câncer Tem de mama? homens que têm câncer de mama, mas é muito mais raro, ele é basicamente
muito ligado a mutações específicas e tal. Tipo, eu nem sei o percentual, mas é um percentual muito baixo, assim, coisa de 1%. Diferente de câncer de mama feminino, né? Para mulheres que desenvolvem mais. E aí se ligou, né? O lacinho cor-de-rosa. E depois disso tomar a proporção que tomou, outros movimentos começaram a adotar a mesma estratégia. Porque marca, né, mano? Tu bate o olho no lacinho cor-de-rosa e fala, pô, câncer de mama, prevenção e tal. Vamos fazer isso com outras coisas. Recentemente, o Setembro Amarelo, se eu não estou enganado, ficou super conhecido também. A galera falou muito, principalmente por causa da pandemia, né? Que o pessoal ficou meio... teve muito estresse psicológico e tal. Então, esse era com suicídio, né? Com suicídio especificamente, né? Mas o Setembro Amarelo é suicídio especificamente, mas para outros cânceres tem várias cores, vermelho, branco, enfim. Caraca, que legal. É legal, eu acho muito massa também. Eu não sabia dessa história, não. Eu acho da hora. E só pra a gente entrar num conceito, Gui, que até a gente fez uma pesquisinha no nosso Instagram, né? A galera entrou muito na pegada do Covid, né, cara? Muito na pegada do Covid. Só fazer uma pergunta, tipo, que me surgiu agora. Você sabe como surgiu essa situação? O Covid em si, tipo... A Covid-19. A 19, isso. Covid-19 em si. Tipo, a gente sabe que é de Wuhan. Eu até vi uma matéria sobre que pesquisadores lá da própria OMS, né? O pessoal, o pessoal dessa área, eles foram em Wuhan para descobrir como surgiu isso. Você sabe, você tem base nisso, Gui? De como tenha surgido, cara? Eu sei o geral, isso tá sendo bastante divulgado, basta você clicar aí no Google que você vai ver basicamente a mesma informação, né? Mas qual foi a ideia? Depois que o coronavírus ficou claro ali, ele começou a infectar as pessoas e desenvolver a doença Covid-19, os pesquisadores começaram a ter interesse para saber de onde veio, até para você poder conhecer o material genético do vírus e produzir vacina, e produzir tratamento com relação àquele material genético. E aí, olhando para ele, observaram que era um coronavírus. Os coronavírus são classicamente vírus de animais, né, de alguns animais em específico. É um vírus que, esse especificamente, tradicionalmente, ele atinge morcegos, né? Então, eles ligaram muito aos mercados lá. Então, teve essa ligação muito por causa da proximidade com o primeiro caso, ou até então, né, o primeiro caso. E aí, por causa disso, olhando depois, né, posteriormente para o material do vírus, eles viram que já é um vírus que tem um parentesco super antigo, em termos de desenvolvimento, né, porque ele vai se mutando. Então esse coronavírus ele já tinha lá, se eu não me engano, desde a década de 40 e tal, a família dele já estava ali, só que ele ainda não infectava tão ativamente humanos, nem conseguia ou não era tão ativo. Em 2019, essa nova cepa, né, que a gente fala, ou esse novo coronavírus, esse novo jeitão aí, esse novo cara aí, ele surgiu e pelo destino, porque a mutação vai acontecendo de forma aleatória lá no material genético dele. Essa mutação, esse tipão de coronavírus, ficou bom, ele ficou efetivo para infectar humanos. E aí, pelo contato com o morcego, não é exatamente comendo, né? Mas o contato, principalmente, né? Inicialmente foi isso, né? Eles citavam muito isso, né? Que o pessoal comia morcego. Não é o comer, mas, por exemplo, se eu vou caçar um morcego, daí eu tenho contato com ele, tem uma chance maior de ter pego, né? E, eu vi uma matéria também, que uma vez falaram naquele... Já ouviu falar no pangolim? Sim. Citaram até esse pangolim. O pangolim parece que, recentemente, eles descartaram a possibilidade do pangolim. Eu não me lembro exatamente por quê, mas eu acho que especificamente por causa do material genético. Então, porque o pangolim seria um intermediário, né? Diferente Isso, o intermediário. E tal. E aí eles descartaram por causa do material genético, eu não sei especificamente o que do material genético. Então eles descartaram isso, descartaram também ser produzido em laboratório. A gente teria que ter uma tecnologia absurda para fazer isso. Porque basicamente eu teria que produzir lembra, o genoma é um livro. Sim. Um livro específico que produzisse uma doença específica e que ainda conseguisse sobreviver no corpo humano. Cara, se a gente tivesse tecnologia para isso, a gente curava o câncer. Praticamente, sabe? A gente curava um monte de coisa, curava naquele sentido que falei, né? Então, não foi produzido em laboratório também, ao que tudo indica, né? Com as evidências científicas que nós temos. Então, a indicação maior é isso. Ele veio de animais, provavelmente de morcegos, e provavelmente ali naquela região da China, mas também encontraram em outras, alguns casos em outras regiões do mundo que poderiam ter sido anteriores, enfim. Mas o ponto principal aquilo que a gente ficou sabendo sobre a China, sobre a gente saber do primeiro caso, o contato com os animais, ainda é plausível de ser sugerido, né? Ô Gui, Cachorro, deixa eu te perguntar uma coisinha aí que é meio teoria da conspiração. Tem uma galera que já fala que o corona já estava aqui no Brasil desde janeiro, dezembro, já tinha tido alguns casos, aí a galera não levou a sério. E aí falou que foi aumentando isso por fora da mídia e tal, e aí no carnaval falou que já tinha um número grande de infectados, mas não divulgaram por conta do carnaval e tal, por conta do que o carnaval gera.
E assim, eu queria saber se isso realmente você acha que foi verdade, que aconteceu isso daí. E se a gente também foi meio relapso, porque tipo assim, a gente teve quarentena, mas a gente viu que em determinados pontos os caras abriram tudo, tipo, sei lá, Dia das Mães abriram um shopping, vai lá pro shopping lá todo mundo. Depois fechou, depois tipo, sei lá, teve... A eleição tava aí, então abriu as pernas pra todo mundo, acabou a eleição, todo mundo falou assim, fechou as portas, pô, aí começou aquele negócio de laranja, amarela, não sei o quê. Certo. Então você acha que... Tem dois pontos, né? Tem duas perguntas grandes que você fez. A primeira delas sobre a teoria da conspiração. Eu, particularmente, Guilherme, não acredito nela, porque é muito improvável que isso tenha acontecido, porque não faria sentido ela acontecer. Tipo, vamos segurar, porque isso teria um impacto social, em termos de saúde, que é o mais importante, obviamente, a gente não quer que as pessoas morram, mas teria um impacto econômico, claro, também. Então, não faria muito sentido. Como teve, né? Também, como teve no final das contas. Então, eu particularmente não acredito. O que a gente sabe é que o primeiro caso aconteceu lá em fevereiro, né, se eu não estou enganado, e a partir disso a gente começou a tomar pensar nas medidas especificamente para o Brasil, pensando no que o mundo estava fazendo anterior a gente, nos casos que tiveram anteriormente a gente. Então, eu particularmente penso que não a gente ficou sabendo quando ficou sabendo mesmo. Pode ser que, se eu não me engano, até alguns outros estudos apareceram que observaram traços de coronavírus no esgoto, que seriam anteriores também e tal, mas ficar sabendo e tomar a postura, eu acredito que foi realmente quando foi divulgado quando foi divulgado ficou muito doido. Enfim, e sobre a outra questão, né, as medidas que nós tomamos. A gente tem que sempre pensar, quando a gente está falando de uma pandemia como essa, de um caos como esse daqui, como qualquer situação na nossa vida que é uma situação nova. Né, quando a gente não conhece algo, a gente vai num lugar que a gente não conhece, né? Vim aqui para São Paulo, não conhecia a região, mas estava com alguém que conhecia já. Mas se eu viesse sozinho, cara, eu vou mais devagar, eu tomo um pouco mais de cuidado, se eu não sei de alguma coisa, eu sempre tendo, né, a não me jogar, mas esperar para ver o que vai acontecer. Então, essa mesma perspectiva que a gente tem como ser humano no nosso dia a dia, a gente também tem como ciência. Então, a gente já sabe o que é uma pandemia, a gente sabe o que é um vírus. Mas a gente não conhecia especificamente esse coronavírus, especificamente essa doença, Covid-19. E pela primeira vez isso aconteceu num mundo tão globalizado como o que a gente tem, que você vai do Brasil para o Japão num tempo recorde, o que não acontecia anteriormente. Então, a gente nunca teve tanta transição. Então, a gente estava aprendendo muito. Então, na minha perspectiva, a gente tem duas problemáticas que nos levaram a algumas conversas meio cruzadas nesse meio do caminho. A primeira delas, essa toda que eu coloquei, então era algo novo, então de fato tomar uma decisão que é 100% assertiva é difícil. Então a gente vai tomando e vai entendendo e vai melhorando conforme a gente vai tomando. Algumas delas já eram clássicas, distanciar socialmente, classicamente aqui a gente sabe que a transmissão vai ser diminuída, mas estudaram e viram que de fato era isso. Beleza, então esse é o primeiro ponto com relação às medidas. E o segundo ponto foi a falta de organização de Estado mesmo, como o Brasil, que a gente teve com o passar da história do corona aqui no Brasil. Né? Em termos de, assim, qual vai ser a nossa política de enfrentamento disso? Como que a gente vai, de fato, colocar essas questões, enfrentar essas questões? Quem vão ser as pessoas que vão estar à frente disso? A gente ficou, não sei quanto tempo, nem sei exatamente quanto tempo, perdido, né? sem ministro da saúde, numa pandemia. É tipo, você vai, sei lá, jogar bola e tá sem técnico. Sem goleiro. Mano, é literalmente isso, tá ligado? Então, os dois pontos. Não é fácil de lidar com algo que é novo e é sério, como uma pandemia, e é mais difícil ainda se você não se organiza da melhor forma possível, né? Então daí você tem esses embates. Mas eu acho que em geral, quando a gente pela perspectiva, isso também é muito falado, né? A gente teria tomado as medidas anteriormente, os lockdowns deveriam ter sido mais severos, de uma maneira mais direta, né? Mas depois a gente se encontrou, e aí a gente começou a entender o uso de máscara, entender os locais, agora de novo, né, a gente tem a curva subindo, então a gente ficou nesse meio do caminho. Da hora. Os caminhos daí. Mano, o Gui é foda, né? Caralho, eu tô impressionado aqui, Mas, velho. mano, veja, tudo isso que eu tô falando pra vocês é o que sai na TV todo dia. Mas é que você fala do Basicamente. jeito da quebrada, entendeu? Você é um cientista da quebrada. Isso, entendeu? cara. E ele abrange vários assuntos com a sua... Que nem... Eu vou te fazer uma pergunta agora. Da quebrada é Que boa. pra mim é uma coisa muito nova. Mas você já tá trazendo já há muito tempo. Como eu falei, ele tem até entrevista na Cultura sobre esse negócio. Cara, quem aparece na Cultura não é qualquer um, cara. Não é. Um momento mais Epigenética. famoso. Epigenética é da hora. O que é epigenética, cara? Genética é uma palavra bonita, né, de falar. Linda demais, velho. sei É igual nem tipo falar, Viviane velho. Araújo. Top Fala aí, demais. Roberto. Fala aí, epigenética.
Não tô nesse nível ainda, não. Cara, é muito. É bem lógico, assim, quando a gente olha pra palavra, é bem lógico, né? Então tem duas palavras em epigenética: epi e genética. Genética a gente já mais ou menos sabe, que é o que está nos nossos genes. O livrão lá, o DNA que a gente tem, que tem a receita do que é a gente, né? Então tem uma receita específica tua, uma receita específica tua e uma minha. Isso é a nossa genética, ou o nosso material genético. Só que esse material genético, quando você tem um livro lá, eu gosto muito dessa analogia, se você não abrir esse livro, você não consegue ler. Sua célula também, se ela não abrir seu DNA, ela não consegue ler. E mesmo quando você abre e lê, você não lê qualquer coisa, você lê às vezes numa ordem, ou às vezes você vai para se é um livro de receita, você quer fazer um bolo, você não abre na página da pizza, porque se abrir na página da pizza, você vai fazer uma pizza, não um bolo. O seu DNA também, se ele abrir na parte que é para fazer cabelo, mas ele tinha que fazer um olho, vai ser um cabelo, em vez de um olho. Literalmente. Aliás, tem alguns tumores que aparecem células de outros órgãos, tipo unha, tipo cabelo. Eu já vi um bagulho assim, já um dente aparecendo no pé. Exato, porque a célula se mutou tanto que ela começou a ler o livro errado. A epigenética é tudo que está sobre a genética, tudo que controla a leitura, ou como a gente fala cientificamente, né, a expressão dos nossos genes. Tudo que é externo, né, então tudo que é do nosso ambiente, então o sol, o exercício que eu faço, a música que eu escuto, enfim, tudo isso pode ser um estímulo para mim e pode afetar de alguma maneira como os meus genes se expressam. E aí todos os mecanismos lá dentro da célula que fazem esse livro abrir ou fechar, ou escolher qual página vai abrir em qual momento, são mecanismos epigenéticos. É basicamente isso. Caralho. Você sabia disso aí? Você acha que eu ia entender isso aí vendo o William Bonner falar pra mim isso aí? E quando foi descoberta essa pegada da epigenética, assim? Quando surgiu, cara? É difícil você falar quando surge algo que... Porque a partir do momento que você já começa a observar a genética, basicamente, beleza, você conhece o DNA. Pensar lá porque o termo não é muito atual, é muito atual. Ele é muito... cientificamente, em termos de estudo, a gente considera, em termos de ciência, né, pensando na história, é algo atual, é algo bastante atual. Mas isso começou a tomar uma proporção um pouco maior lá para os anos 90, para os anos 2000 especificamente. Agora tá todo mundo olhando para a epigenética, uma coisa assim... absurda, porque existe um potencial muito grande, um lugar muito grande para se conhecer ainda nessa área, né? Mas é algo antigo, porque as pessoas observavam, olhavam e falavam, pô, peraí, o DNA tá aqui. Primeiro a gente considera que ele é estático, mas peraí, tem algumas pessoas que têm. Por que irmãos gêmeos? Uma pergunta simples. São gêmeos univitelinos, né? Que tem o material genético idêntico. Por que às vezes um desenvolve diabetes ou um engorda? Uma coisa simples, e o outro não. Teoricamente, se eles têm o mesmo material genético, tem algo que é externo, que está interferindo nesse material genético. Ah, é a comida, mas peraí. Então essa comida está afetando algo que é estático, então não é tão estático assim. Então é algo que se modifica. Então tem que ter algo controlando isso daí. E aí começaram a dar esse nome, exatamente porque é sobre a genética, né, para esses mecanismos que controlariam essas coisas que acontecem dentro da nossa célula. Mas é bem massa. E exercício é algo que afeta muito a nossa epigenética. E é por o exercício? O exercício físico. Sério? Mas por quê? Agora eu fiquei curioso. Por exemplo, se eu tô fazendo um leg press, arregaçando... Tá doidão lá. E aí, cara, tipo, pode interferir na minha... Interfere na tua epigenética, porque imagina que tem lá dentro da tua célula a página do livro que é ficar bolado, ficar bombadão, tal, boladão. Vai ficar grandão. Boladão. Né? Tem lá a página, ficar bombado. O Diegão tá fazendo leg press, tem que abrir nessa página. Para abrir nessa página, tem que ter um mecanismo epigenético que vai apontar essa página. Né? E aí esses mecanismos a gente está entendendo que pode ser que eles se adaptem. Ou seja, eu marquei uma vez lá, o Diegão treinou. Passou um tempo, ele parou de treinar. Quando ele volta a treinar, será que essa marcação já não tá lá? Tipo um livro, sabe quando você marca o lugarzinho lá? Entendi. E daí a sua célula já sabe onde ir mais rápido? Então existe essa ideia. Tem um estudo muito legal que olhou para isso daí. Então existe essa ideia de memória muscular né? que a galera fala. A gente nunca comprovou a memória muscular, é meio um mito. Mas agora a gente está começando a propor um outro caminho para a memória muscular, né? E o mais interessante de tudo, que eu particularmente gosto muito, né? Não foi o que eu estudei, mas eu acho muito legal. Assim como o nosso DNA, né? A nossa mãe entrega metade do livro e o nosso pai entrega a outra metade do livro para formar o livro que é a gente, esses mecanismos, essas marcaçõezinhas aí, elas vão junto com o livro. Elas podem ir junto com o livro, né? Para não falar especificamente, porque a gente ainda não demonstrou com humanos, mas tem marcações que podem estar lá. Então, pô, será que
Se eu treinar bastante a minha vida inteira e eu marcar vários dos meus genes que são bons para minha saúde, que são bons para eu ter uma boa capacidade respiratória, para eu viver por mais tempo, que a gente estava falando agora, marcar para minha célula abrir mais lá e eu, né, ter uma saúde melhor. Será que eu vou conseguir entregar um livro melhor ou mais saudável pro meu filho? E ele vai ser mais saudável pelo que eu vou fazer? Seria muito bom, né? Cara, isso é muito louco, porque tipo assim, ó, pensa assim, Gui. Cara, da forma com que você está naquele momento, que você vai, por exemplo, você fez um filho lá na garota e tal, e aí você tá com um porte daquele jeito. O seu filho provavelmente vai sair com aquele jeito ou tipo já... Não sabemos ainda. Caraca, porque pensa velho. que para estudar isso, eu preciso acompanhar a pessoa, acompanhar o espermatozoide dela, acompanhar a grávida, acompanhar o filho. Isso demora 20 anos, né? Até você conseguir comparar as coisas, pelo menos, até para mais. Então a gente é muito limitado em termos de método ainda para observar essas coisas. Agora, uma coisa já passa na cabeça das pessoas. Por exemplo, a gente já tem tecnologia para congelar espermatozoide, para congelar óvulo, principalmente óvulo. É algo que é feito já. Apesar de ser caro e tal, é algo que é feito. E se eu sou uma mulher e eu penso assim, poxa, eu vou congelar meus óvulos agora. Imagina que a gente vai ter uma tecnologia muito boa e que não vai ser tão arriscado, né, como é hoje. Que eu sou saudável, depois eu meto louco. Eu vou fumar, eu vou, enfim, ter um estilo de vida não saudável e tal, porque daí eu não vou ter interferência no meu filho, né, ou na minha filha. Pegar meu esperma quando eu tiver top. Que aí congela, mas é uma linha. Imagina o dia que se a gente chegar a ter tecnologia real para entender isso primeiro, né? Porque a gente ainda não demonstrou em humanos claramente. Em animais isso fica um pouco mais claro. Mas se a gente tiver tecnologia para entender e daí para congelar, vai virar uma questão ética, né? Do tipo, é certo ou errado? É bom ou é ruim? Porque ciência não é boa nem ruim, ela só faz. Ela só faz, entendi. E a mesma coisa que bota um avião lá, um avião que te leva de um país pro outro, que é super legal, é o mesmo avião que levou uma bomba e destruiu Hiroshima e Nagasaki, tá ligado? Uhum. Então existe essa questão ética na ciência que é muito, muito delicada, Cara, mas não deixa de ser muito massa, né? Da hora, porque, mano. tipo, eu já vi gente falando assim, dá pra fazer o filho do jeito que a gente quer. O filho vai com olho azul, vai ser que vai com olho preto, esse aqui vai cabelo não sei o quê. Isso é principalmente com tem uma técnica nova que chama CRISPR, né? CRISPR-Cas9, que, enfim, você consegue alterar basezinhas específicas. E é uma técnica super boa no sentido biomolecular, você consegue fazer várias coisas com isso. E daí todo mundo já fala, pô, então vamos fazer nos humanos e tal. Mas e aí? Se a gente um dia tiver tecnologia pra isso, eu vou poder mudar um embrião? Eu vou poder mudar um embrião que eu sei que ele já tem algo pra uma doença? Sim ou não? Será que vai ser bom? Ou será que não? Porque isso teoricamente é eugenia. É mais ou menos, não vou falar a mesma coisa, mas é uma lógica parecida com o que Hitler pensava. Olha, peraí, eu tiro isso daqui que eu considero ruim Sim. e deixo só o que é bom. Mas, enfim, quantas pessoas, enfim, que têm câncer ou que têm uma outra doença, sei lá, pessoas com síndrome de Down, qualquer outra doença que a gente pense, e essas mais de carga genética mesmo, de fato, essas pessoas têm um impacto na sociedade muito importante. Às vezes sua vida foi transformada por uma pessoa com câncer. Se ela não tivesse câncer, talvez tua vida não teria se transformado, sei lá, você não tomou uma decisão específica por causa daquilo. Pô, mas então tu tá falando que as pessoas têm que ter câncer para ser bom? Não, e aí vira uma conversa filosófica. Então, é muito legal a gente estar falando disso, porque a base da ciência se constrói na filosofia. Então a filosofia, ela parte, existe toda essa... PhD, vocês já viram PhD? Uhum. PhD significa doutor em filosofia. Philosophical Doctor. Ele significa doutor Cara, em eu juro pra você filosofia. que eu não sabia o significado. Porque se espera que o doutor, né, quando ele se forma doutor, ele tem essa concepção de pensamento crítico científico, mas pensamento filosófico, né? Que entende até onde essa ciência vai. Que louco. Muito doido. Ô, Gui, e tipo, só pra dar uma quebradinha e finalizar basicamente essa situação, você falou do pessoal com síndrome de Down, das pessoas com síndrome. O exercício físico dá estimula eles de alguma forma, assim, porque tipo, dificilmente você vê alguém com síndrome, quer dizer, pelo menos eu nunca vi, né? Ele praticando muito exercício. Eu já vi, tipo, televisão, lutador, jogar com síndrome, né, corredor, mas você não vê isso, tipo, uma frequência, por exemplo, na periferia, que tem gente com síndrome também, você não vê isso com uma frequência. Eles ajuda isso? Tipo... Absolutamente. Essas pessoas, elas têm um sistema muscular, como nós temos, né, e um sistema cardiovascular como nós temos, obviamente com suas especificidades. Eu sei muito pouco da condição especificamente, mas... Como esses sistemas são importantes para a vida de qualquer pessoa, é importante para eles também, é importante para socializar, é importante para incluir nos espaços que, de fato, para eles se sentirem incluídos, porque o importante é que eles se sintam, né? E se sentirem parte daquele espaço. Lá em Campinas tem um projeto muito massa de um amigo, de um grupo da igreja que eu participo, que chama Maravilha Máxima, com 3x, por causa da questão do cromossomo e tal.
que ele desenvolve vários projetos voltados, porque um dos filhos dele tem Down, e ele com esses projetos, dentre esses projetos, ele consegue propor também, e eu vejo direto o filho dele e as outras crianças lá, ou adultos, jogando bola, praticando exercício. É interação social, né, mano? Acho que é o que vale pra todo mundo. Também. Né? Independente até de ser saúde Fazer exercício ou é sempre não. bom, mano. Fazer exercício é sempre bom. Em geral é sempre bom. A gente colocar essas travas, assim... Obviamente, se uma pessoa tem alguma condição específica, diabetes, doença cardiovascular e tal, a gente tem que olhar com cuidado para segurança. Mas uma vez que um protocolo é seguro, manda bala, velho. Fazer exercício sempre vai ser bom. Da hora, velho. E é fácil. Muito bom mesmo. Vocês querem fazer alguma pergunta aqui? Porque eu vou abrir já pras perguntas já pra galera. Pode abrir já. Pode abrir pra galera. Vamos fazer o que hoje? Hoje a gente faz na internet ou vocês querem fazer aí de fora inicialmente? Vai ter que ter Tem alguém que já tá tipo na bala. Fala assim, eu quero falar. Eu quero falar. TikTok aí, viu? Será que o Kevin vem hoje de novo? E depois vamos ter o TikTok aí do Conecta, viu? O que é isso? Deus do Vamos fazer o piseiro aí, viu? Não vai escapar ninguém, viu? Quer fazer a primeira pergunta? Você quer fazer ou quer que eu faça aqui na internet? Não, você vai fazer porque você não... Primeira vez que você veio aqui. Como é o seu nome? Joandra. Depois de um pouquinho. Porque antes era boa, aí não tô estragada. Depois do corona. Vai lá, Joandra. Aqui, o mapeamento genético é eficaz na descoberta de possíveis doenças que a gente pode herdar? Sim. Cara, para, né? Sim, falou. Falou. Mas sim, porque, como o próprio nome diz, né? Quando nós mapeamos os nossos genes, a gente consegue encontrar possíveis mudanças que já são conhecidas, porque no decorrer da história a gente foi mapeando vários genomas e olhando, essa pessoa quando tem essa doença, ela parece que tem esse perfilzão aqui, essa outra pessoa parece que tem esse perfilzão. E aí você vai fazendo isso para muita gente e de repente você encontra padrões de doenças. E aí se eu, que ainda sou clinicamente saudável, tenho esse padrão, a gente entende que essa pessoa tem mais, ou menos às vezes, né? Tem mais probabilidade de desenvolver uma doença específica. Então, sim, é uma excelente estratégia. Show, papai. E a doença Muito cara. genética tem cura? A doença genética, o que você considera como Tipo, hereditário, você tá falando? Não, uma doença genética. A pessoa que tem doença genética, ela pode ter uma cura? Tipo, uma doença que foi passada, literalmente? Sim, sim. Depende muito da doença. Que nem a gente acabou de falar do câncer, especificamente, né? É que a gente pensa que a doença genética é tipo eu entreguei a doença pro meu filho, né? Ali, especificamente. Tipo, a pessoa herda aquilo ali, né? Exato. A não Segura ser aí que o Bel é seu algo, agora. a não ser que é algo cromossômico claro ali, como Down, por exemplo, que a gente ainda não consegue modificar essa condição com que a gente tem tecnologia hoje. Essas outras doenças mais tradicionais, todas têm um parâmetro genético no final das contas. Hipertensão pode ser genético, tem uma carga genética. Diabetes, carga genética. Tudo tem uma carga genética. Se aquela doença for controlável, sim, ela tem cura. Né? Então, hipertensão, você não consegue fazer a pessoa deixar de ter sem tomar remédio, mas você consegue controlar aquilo. A gente não chama de cura, mas no final das contas você controla, né? Então, você consegue ter esse caminho, sim. E pra quem é todo lascado, tem diabetes, tem hipertensão, tem gente que é assim, né? É assim. Rapaz, minha tia vive nos remédios lá. Minha tia anda com uma bolsa, uma necessaire de remédio. A galera do tudo, It. né? E a galera do It tem Galera do quê? do It, do rinite, sinusite, bronquite, Ah, tá. hepatite. Eu tô aqui, quem é o It, mano? O It lá, o palhaço? Eu digo que você é um palhaço, tá ligado? Porque fala que o It puxa o outro, né? Quem tem rinite, tem gastrite, tem hepatite, tem... Gente, lembra, é importante falar que eu não sou médico, tô muito longe de ser médico. Eu tô falando aqui um pouquinho que eu sei dessas outras áreas de doença aqui, de genética em si, tá? Mas essa galera sofre bastante. Eu sofro bastante com rinite pra caramba, principalmente que, né? Vocês podem ver. Ah, o nariz? É uma bela napa, vamos dizer assim, né? Eu sei como é mal de cientista mesmo. Isso aí. Próxima pergunta. É Cleito do Pantanal. Cleitinho do Pantanal. Veio de longe. Cleitinho do Do Pantanal. Pantanal. Obrigado, sua presença veio de longe, hein, velho. É que vocês não estão vendo, mas ele tá de arco e flecha. É. Aqui, galera. Boa. Famoso índio. Vai lá, Só meu com uma parceiro, folha faz de essa bananeira pergunta. na frente. Pegando essa deixa aí sobre doenças genéticas, qual é a diferença entre doenças genéticas e hereditárias? Ela é mais no sentido do conceito em si, não do tipo de doença em si. Porque uma doença genética é aquela que é causada por algo do seu gene, tá? Até onde eu sei, tá? É algo que é causado por uma mudança que aconteceu lá no seu genoma e você nasceu com aquilo e, enfim, você desenvolveu aquilo e essa doença se deu como por causa do seu gene. Mas a gente fala, por exemplo, que o câncer é uma doença genética também, mesmo que a gente desenvolva depois e não tenha nascido com aquilo. Né? A doença hereditária é algo que a gente
entende que pode ser passado de pai para filho, e por esse entendimento de poder ser passado, pode ser que essa pessoa tenha uma probabilidade de vir a desenvolver, pode ser que ela não desenvolva, mas no final das contas também é por causa do padrão genético dela. Porque no final é isso que primeiro desenvolve a doença, mas é isso que eu trago do meu pai e da minha mãe. Tá? Essa eu não sei se ficou claro, mas é que as duas coisas podem ser a mesma. Eu posso ter uma doença genética hereditária, entendeu? Ela é genética e ela é hereditária ao mesmo tempo. Leva isso pro Pantanal, hein, Cleitinho? Leva pro Inca, não, Inca no Peru. Isso eu vou Leva pro Pajé lá, isso aí. Opa, começando meu parceiro. Meu nome é João. Rapaz, o bicho é grande, hein? Tá, peste. Vai lá, João, faz sua pergunta. Ah, ele treina. Ele treina. A pergunta que eu tenho aqui é um pouco polêmica, né? Vixe. Manda bala. Porque a gente tá falando de genética, Certo, homossexualidade, certo. certo? É uma coisa genética que a pessoa não escolhe, na verdade, ou é, como algumas pessoas falam, que é uma coisa de frescura. E outra coisa, Safadeza. existe ex-gay? Obviamente isso daqui é longe da minha área de estudo, então vou deixar isso daqui bem claro. Mas tudo que a gente é, tudo que a gente é, basicamente, é influência tanto dos nossos genes como influência do ambiente. É o que a gente chama de fenótipo, né? É a junção do que a gente já traz de fábrica com aquilo que foi sendo moldado ali, que foi moldando a fábrica ali, que foi moldando a sua peça ali, que você é. Sua peça ficou estranho. Enfim, o que você é. Mudando a peça. Mudando a peça. No final das contas, nós todos somos esse conjunto genético, epigenético. Então, todas as nossas características podem ser consideradas genéticas e epigenéticas, incluindo o nosso comportamento, certo? A forma como a gente expressa a nossa sexualidade, por exemplo. Então, se hoje nós já temos alguns indícios e estudos sendo feitos para tentar identificar quais seriam mapas ou painéis gênicos relacionados a pessoas homossexuais e relacionados a hétero e tudo mais. A gente tem esforço nesse sentido, mas como qualquer condição de comportamento que nós temos, hoje, com os métodos que nós temos, você nunca vai bater o martelo em uma condição, principalmente de comportamento, que é 100% uma coisa e 100% outra. Sempre vai ser um conjuntão, né? Em geral, comportamentos são um conjuntão. Aquilo que eu trago junto com aquilo que eu sou influenciado. Então, sim, eu assistir na TV pode me influenciar a tomar uma atitude homossexual? Pode, claro que pode, assim como várias outras coisas me influenciam, assim como pode ter algo intrínseco meu que simplesmente me faz ter vontade e me atrai por uma pessoa do mesmo sexo. Ou uma coisa se junta com a outra e torna aquilo mais forte, ou o contrário, né? Uma pessoa que tem isso intrínseco, mas às vezes tem uma influência do ambiente que não permite que aquilo aconteça, que aquele comportamento se dê. Pode acontecer também, aquela pessoa às vezes nunca desenvolve o comportamento homossexual porque ela foi sempre reprimida, né? Então, sempre é essa junçãozona, né? Do ambiente com a genética, mas a gente tem... Eu sei que os pesquisadores têm olhado muito para isso. Tem olhado muito para vocês aí. As pessoas têm olhado muito. Mais alguma? Tem o nosso... Kevin. Nosso Kevin. Vai lá, é o Kevin hoje de novo? Kevin Oliveira. Vai lá, Kevin Oliveira. Sabemos os benefícios de uma atividade física, mas ela também pode ser prejudicial para o organismo? Eu acho que vai bastante no sentido da tua pergunta, né, de quando a gente faz uma vez ou outra, né, depois de muito tempo. Nesses casos, quando a gente pratica a gente fica muito tempo sedentário, sem praticar atividade física. Fica lá, sentado no sofazão, vendo Netflix, comendo pipoca, comendo hambúrguer. Como hambúrguer, né, tem que comer, é importante. Por favor. É bem que você... Vou mudar. Comendo pipoca. E não praticando nada. E aí, depois de muito tempo, você vai lá e faz uma atividade muito intensa. Nesse momento que você faz uma atividade muito intensa ou muito volumosa, pode ser que pelo seu corpo não estar preparado para isso, aquele estresse seja tão grande, que ele vai gerar um impacto negativo. Ou numa condição patogênica, né, que você tem alguma doença ali muito clara, sei lá, uma doença cardiovascular, e seu coração não aguenta literalmente aquele esforço que é o exercício e bombear sangue naquele momento. E aí você pode acabar vindo a desenvolver um quadro cardiovascular que pode até levar à morte. Então, casos específicos de doença e não respeitar o seu limite, que você sabe qual é, todo mundo sabe qual é o seu limite em geral, assim, a gente tem uma ideia, a gente sente quando... O meu é bem baixo, tá não vou mentir, não. Podem ser prejudiciais, sim. Então, tipo, um exercício, vamos dizer, mal executado,
entre aspas, né? Isso. Pode levar... Ele pode levar, ou às vezes, uma fratura. Eu passei por isso aí. Sim, até o óbito. Agora eu lembrei que eu ia te perguntar antes do Nossa, nosso agora... Veio aqui, chegou aqui no ponto. Aqui. Chegou no... Então, na verdade, eu fiz isso daí. Teve uma vez, eu treinei perna no dia, e aí um amigo chamou pra gente correr. E aí a gente correu ainda alguns quilômetros e tal. E aí quando acabou essa corrida, eu piloto moto, né? Eu não conseguia, te juro, não conseguia fazer o movimento de passar a marcha pra Tibial cima e pra anterior, baixo. ele E parou. quando eu deitei, eu te juro que eu não sentia minhas pernas. Eu sentia tão, sei lá, exausto. Você não encontrou o latrel, não? Não, Deus é mais. Mas, tipo, eu não sentia, tipo, eu não tinha força pra poder mexer a perna, mano. Então, não sei se foi realmente às uma vezes, fadiga ou foi... Aquilo pode ter passado do limite que você tinha ali de muscular mesmo, de substrato energético, enfim, que gerou essa condição de uma fadiga muito exacerbada, né? Então, sim, se você passar dos limites, apesar de que a gente só se adapta quando a gente se coloca ou no nosso limite, né, ou coloca as nossas células, desafia as nossas células, mas em geral, quando nós passamos muito daquilo que o nosso corpo já está acostumado, isso pode ser prejudicial. Tanto quando a gente pensa em esporte de alto rendimento, falando de quem ginasta e tudo mais. Os caras vivem machucados, né? A gente vê, e existe todo um cuidado para que eles não se machuquem. Porque o esporte sempre leva o caboclo lá, ou a cabocla, né? Ao extremo. Ao extremo do extremo, ao nível máximo. Ô Gui, Então, deixa eu fazer uma pergunta pra você, cara. Você falou com relação a esse seu esporte. O esporte de alto rendimento, ele pode ser considerado um esporte? o esporte de alto rendimento Porque, pode ser tipo considerado assim, esporte. porque que acontece, cara? O pessoal faz esforços, assim, subhumanos, cara. Dependendo do que for. Da situação, entendeu? E Eu acho que, primeiro, o que é esporte, né? Sendo organizado, é uma prática organizada e competitiva e tudo mais. Então desculpa, tem só reformulando, né? O esporte vamos dizer, esse esporte de alto rendimento, ele é benéfico pra saúde? É sempre uma boa pergunta. Depende de muita coisa, Diegão. De muita coisa mesmo. Depende até onde esse atleta chegou. Depende o que a gente está considerando como saúde. Porque saúde não é só eu não ter doença. Antigamente a gente pensava que era a ausência de doença. Mas saúde também diz respeito ao meu bem-estar físico, psicológico, né? Espiritual, né? Mas físico e psicológico principalmente. Se diz respeito a isso, se aquilo faz muito bem e é algo que deixa a pessoa muito bem, é bom para a saúde, no final das contas. Agora, se é um esporte, sei lá, esportes de contato, principalmente, lutas, que leva pessoas às vezes a ficarem não inválidas, mas incapazes de realizar algumas tarefas, a gente pode pensar que talvez por um período seja saudável, mas a longo prazo traga prejuízos para a saúde física, para aquela pessoa. Os caras de MMA, né? Tipo, os caras tomam pancada. até Só que é uma escolha muito clara. Olha, é alto rendimento, o próprio nome já diz. Isso daqui faz as pessoas irem até o rendimento máximo e às vezes supramáximo delas, a ponto de ter uma lesão, a ponto de passar. Mas em geral, atletas são pessoas muito, muito saudáveis, né? Em termos principalmente cardiovasculares, porque o que manda muito na nossa saúde é a nossa saúde cardiovascular, pulmão e coração, né? Se ela tá bem, em geral, a gente vai viver mais, então esses parâmetros são muito importantes. E como os atletas têm isso muito otimizado, o coração de um maratonista bate 40 vezes, às vezes, por minuto. Isso é muito pouco, porque ele é muito eficiente. Então eles têm uma tendência menor a desenvolver evento cardiovascular. Só que às vezes a articulação do cara vai pro saco. Vai pro espaço, né? Porque ele corre 42K, né? É louco, Deus me livre. Eu já sou acostumado a treinar, né? Treinar e correr todos os dias, né? Tipo, treino todo dia, corro 10 km. Uns falam que é ruim, tipo, essa corrida todo dia, tem que ser em 3 dias e tal. Eu mesmo me sinto bem. Então tá bom. Você sente Mas- bem, então tá bom. Tá respondido. Mas com o tempo vai prejudicar alguma coisa ou não? Tipo, É muito difícil dizer isso, falando bem sério. A gente... O principal conhecedor do seu corpo, obviamente, é você. Óbvio que tem alguns parâmetros que a gente pode ter, tipo, eu posso tirar sangue de você ou olhar para alguns parâmetros inflamatórios e ver se você está muito inflamado e não está se recuperando. Isso seria um parâmetro de desgaste, né? Ou de dano muscular, seja lá o que for. Poderia ser um parâmetro indicativo. Mas às vezes teu corpo já está acostumado com aquilo e aquilo não é prejudicial para ti. Entendeu? Então, se o teu corpo está adaptado e aquilo não está te gerando um prejuízo a curto prazo, muito provavelmente aquilo está sendo benéfico para você sim. Agora, se toda vez é algo que gera um estresse claramente muito grande, que, sabe, aquelas pessoas que falam, não, toda vez eu me quebro completamente inteiro e tal, e a pessoa nem é atleta, e daí nem tem tempo às vezes de se alimentar corretamente para poder repor tudo aquilo que ela gastou, né? Poxa, aí
uma luzinha vermelha começa a acender. Porque daí pode ser que lá na frente, isso somado te gere prejuízos, principalmente articulares e talvez até musculares em alguns sentidos, tá? Mas em geral, não tem uma regra, tá? Tem algumas coisas que são indicadas para melhorar a saúde, mas tem uma regra assim, não, 5 vezes na semana, morreu, já era, não vai, caixão. Não tem. Se te faz bem ali e não te indica que você tá passando do limite, tá bala. E nem só o bem físico, o mental também, né? Também, se te faz com toda bem, certeza. faz bem correr, faz Exatamente. O exercício ele é muito poderoso, ele libera hormônio pra caramba, né? Então, depois daquela... Correr na hora, no começo, principalmente, é meio ruim. Uhum. Às vezes, bem ruim. Mas aquele sentimento depois é maravilhoso, né? Bom, e quem não tem sono à noite, quem faz exercício corre, porra, Também, em geral, o sono melhora bastante. melhora muito. É algo importante para as pessoas com câncer, por exemplo. Sono, entre outros parâmetros. Então, manda bala, continua, mano. Só vai. Tá pra 20 essa Só semana. para essas bombas que tu tá tomando. Você que tá tomando isso daí. Vai tirar Não, as não paradinhas tem dele não, tira as paradinhas dele não. Posso continuar minhas perguntas aqui? Ou tem que trocar a bateria? A matéria já era, que a gente tá só com uma. Ah, tá só com uma? Ah, já foi aí? Não tá me pegando mais? Não, tá pegando. Ainda. Tô lindo? Mas vai acabar. Vai acabar, né? Deixa eu só fazer umas perguntas aqui da NET. Então, qualquer coisa eu olho pra essa câmera aqui, tá? Qualquer coisa eu olho pra essa câmera, se essa aqui parar, mas eu estarei olhando pra essa. Ô Gui, perguntas da internet mais Opa, voltadas, vambora. voltadas pro Covid, tá? Tá. O nome da menina é Bru.Lima. Deve ser Bruna Lima, né? Provavelmente. Provável. Provavelmente. Por que algumas pessoas convivem com quem está doente e não ficam doentes também? Boa pergunta, Bru. Só retomando aqui, não sou um infectologista, não Sim, sou sim, especialista sim. em Covid, mas algumas coisas a gente conhece, até pelo contato com os pesquisadores. Vai muito no sentido do que a gente falou sobre câncer, sobre doenças complexas, enfim, sobre essa variedade genética que nós temos entre nós no mundo inteiro. Tem pessoas que o sistema imunológico, por algum motivo, enfrenta melhor aquele invasor. Ou às vezes, dependendo, né, na casa, às vezes você teve o contato, mas o contato não foi suficiente por algum motivo do destino para a carga viral suficiente de ser passada para a pessoa que estava ali perto de você. Pode ser que sim. Agora, aqueles casos, né, eu e minha esposa, o meu esposo ou minha esposa, teve e eu não tive. Né? Pô, por quê? A gente dorme junto, respira ali, o mesmo ar, a gente se beija. E aí, o que aconteceu? Por algum motivo, aquele sistema imunológico respondeu melhor àquela ameaça, ou aquela ameaça não invadiu, não foi tão agressiva para aquele ambiente e acabou fazendo com que aquela doença, que a Covid, não se desenvolvesse da mesma forma. Né? É muito heterogêneo. O que os cientistas fazem é tentar, às vezes, separar padrões de pessoas. Tipo, pessoas com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, o famoso grupo de risco, respondem geralmente pior. Então, isso a gente sabe. Agora, em termos da infecção e do desenvolvimento em si, às vezes a pessoa foi infectada e nem ficou sabendo. Né? Então, como a gente não testou todo mundo, Bruna, provavelmente Bruna, talvez até às vezes a pessoa pegou, só não desenvolveu o sintoma, né? Mas... Então, tem um amigo doutor que ele é veterinário, né? Ele tava com a doença e não sabia. Porque ele não... A grande maioria tá com a sabia. doença e é assintomático, né? Ou é perissintomático, se eu não me engano, que a outra fala. É quase sintomático, desenvolve sintomas leves. Então, se a grande maioria, 80%, se eu não me engano, tá nesse nicho, é mais provável que você encontre um assintomático do que um sintomático. Sim. Ainda mais agora que sintomáticos não deveriam sair de casa, né? Porque eles devem estar ou em casa, infelizmente, no hospital. Ou no baile da 17. Chama. Falar, né? Segunda pergunta aqui, ó. Esse aqui foi o Marcelo Dança. Conhece o Marcelo Dança? Não. Marcelo Grangeiro. O Instagram dele? Sim. Ele falou assim, ó, quais os melhores exercícios para aumentar a imunidade contra o Covid? De novo, e aqui é muito legal, eu quero chamar atenção para isso, pra gente desconstruir essa parada do exercício perfeito. Treino é treino, exercício é exercício. Seu músculo não sabe se você tá fazendo um agachamento de ponta cabeça ou Homem-Aranha ou se você tá subindo uma escada. Então, treinar aerobicamente. O que a gente tem são 2 grandes grupos de práticas. Os treinos de força, parecidos com a musculação, aqueles que a gente enfrenta uma carga externa maior e faz por menos tempo. E os treinos aeróbios, que são treinos mais volumosos, mais cíclicos, né? Que você faz uma atividade por mais tempo e repete ela mais vezes. São os grandes grupos. Esse grupo aeróbio, em geral, ele melhora a saúde cardiovascular e esse grupo de força melhora o seu sistema muscular, sua força muscular, suas atividades de vida diária, que você precisa de força para agir. Tudo isso é importante para você ser quem você é. Para o sistema imune,
a recomendação é a mesma que para qualquer pessoa, para qualquer sistema que a gente tem. Fazer ambos os tipos de exercício, porque fazendo ambos os tipos de exercício a gente tem algumas evidências. Também tem um vídeo lá no canal, Marcelo, vai lá e você pode ver. Eu estava falando de sistema imune e exercício também, que isso fica um pouco mais claro, porque eu vou discorrer um pouquinho mais sobre isso daí. Mas tem algumas evidências que mostram que o nosso sistema de combate fica um pouco mais preparado para conseguir receber invasores e brigar com esses invasores, né? Não que você vai ser curado da Covid ou não vai pegar Covid se treinar, né? Mas pode ser que você esteja mais preparado para isso. Legal, cara. E essa aqui é a pergunta, Kaká e underline Anjos, conhece? Kaká e Bem Anjos. pouco, na bem pergunta pouco. Aqui, ó. Ele falou assim, Covid, é verdade ou mentira? Você tomaria essa vacina? Covid, é verdade. Ninguém tá inventando, não tem... a Globo não fica colocando uns números aleatórios lá. Ah, não, hoje a gente vai colocar mais uns 343 aqui, Na né? conta. Você põe ímpar pra pessoa ainda confiar, né, que é verdade. Não, Covid é verdade. Se você tiver com dúvida, vai num hospital e pede pra entrar na UTI, vai aqui no HC da USP, talvez nem te deixem entrar, tá? Mas se você tiver com muita vontade mesmo, você vai ver que vai ter uma galera virada de barriga pra baixo lá, entubada e não é legal. Então, Covid é verdade. É muito sério. E o segundo ponto... O que é? Da hora Foi. Tá louco? Da hora foi a cara que fosse então a galera entubar lá com a cabeça pra baixo lá, os caras ficam assim, ó. Não, tem que deixar com medo mesmo, porque eu já vi um memezinho assim, tipo, porque às vezes a máscara incomoda e tal, pô, mas incomoda mais tá entubado, né? Então, sim, Covid é verdade. E o segundo ponto, a vacina... Quase quebrei o microfone. Vacina, vou tomar, desde que ela seja indicada, tenha passado e os principais órgãos de saúde pública tenham avaliado os estudos, eu vou tomar para ontem com certeza. A gente tem que lembrar que para uma vacina chegar até os seres humanos, chegar até a gente, já passou por experimento na plaquinha in vitro, já passou em animais, aí viu que era seguro nesses modelos. Aí ele vai para uma dose bem menor em humanos, na fase 1, só para ver se é seguro de fato para uma quantidade de pessoas pequena, mas já entendendo que em ensaios pré-clínicos, né, em animais, é seguro. Depois da fase 1, vai para uma outra fase para ver eficácia e continuar havendo segurança. Até a fase 3, isso demora 3 meses, né, que é o que a gente tem visto de tempo, por isso que não foi do dia para a noite que as coisas aconteceram. Então, para chegar até aqui, a gente não precisa mais esperar agora, vamos ver se é seguro agora. Não, a gente já sabe que é seguro. Tá? Então isso a gente pode ir tranquilamente. O que a gente vai entender melhor agora é a eficácia, a eficiência mesmo das vacinas, o quanto de pessoas ela vai proteger, mas sim, vacina funciona, graças a Deus a gente tem vacina, porque senão a gente tava vendo um monte de gente com um monte de doença aí e tava perdido. Então, tome vacina, não seja antivax. Tinha uma galera, Gui, que... Isso é passado, lógico, né? O pessoal falava que vacina fazia mal, né? Tipo, por exemplo, colocava até que... não digo, isso não é autista, né? Isso não é passado, não. Semana passada, um grupo de pesquisadores da USP, Unicamp e UFRJ me colocaram num grupo pra gente voltar com o movimento pró-vacina, porque existe um grande movimento anti-vacina novamente aqui no Brasil e fora do país. O que eu quero colocar, se você é uma pessoa que tem medo ou é completamente anti-vacina e tá vendo, é que, cara, eu não te odeio, a gente não tá brigando, sim, não é uma briga, pelo amor de Deus, não é isso, de maneira nenhuma. E se tiver qualquer dúvida, pode mandar pra eles, pode mandar pra mim direto, eu passo meu WhatsApp pra gente trocar ideia, sem problema nenhum mesmo, sabe? Porque eu sei que, às vezes, tem uma informação lá falando que vai mudar o seu DNA, e é um negócio que te dá medo e que faz sentido. Só que sempre lembra, não é porque faz sentido que é verdade. Eu posso construir várias coisas que fazem sentido e elas não serem verdades do ponto de vista científico. E aí tem a curiosidade de conversar com as pessoas que trabalham com isso todo dia para conseguir entender melhor. A gente, quando vai, sei lá, no dentista, a gente vai com quem sabe mexer no dente. Aí quando a gente quer saber de um estudo científico, aí um cientista às vezes fala alguma coisa e a gente fala, não, ele não sabe. Não, mas peraí, ele faz isso todo dia. Não tô falando que a gente é perfeito também, que o cientista sabe todas as coisas. Não, o cientista também erra. Tudo isso acontece também. Só que o âmbito científico se criou de uma forma que ele evita erros, principalmente nessa ponta quando a gente está falando de aplicar vacina nas pessoas. Que é todo o método científico, o sistema de avaliação de pares, enfim. Então, para chegar à vacina, já passou por muita coisa e a gente pode confiar que é segura. Mas é um pouquinho da nossa cultura, né, não? Tipo, também. achar cura, falar, tô com dor de barriga, toma um chazinho de boldo, toma um capim santo. Minha mãe é médica. Um negócio alho com limão, maga, não sei o quê.
clássica, ela é boa nisso daí também. A e gente é acha nossa umas cultura. curas doidas aí, né? Mas no final das contas, quando a gente tá falando de medicamento específico, a gente tem que olhar para aquilo que foi testado, né? E os testes mostram o percentual de chance daquilo ser eficaz ou não. Então, no final é bem simples. Se aparecer alguma coisa para ti que parece ser teoria da conspiração, né? Que, enfim, a vacina chinesa veio e ela foi criada para mudar a população e tal, desconfie, né? Porque pensa na história. Quando isso aconteceu na história? Isso nunca aconteceu na história. Até hoje todo mundo tomou vacina. A gente tá tranquilo até hoje. Por que agora as coisas vão mudar? Que de repente começaram a falar, né? Então, toma bastante cuidado com aquilo que vem no seu WhatsApp e não tenha vergonha de perguntar, tá? E se alguém for mal educado com você, falando que você é burro, falando que você é burra, falando que você não entende nada, essa pessoa não tá sendo legal não, porque não é simples. Algumas coisas não são simples e às vezes a gente acha que todo mundo devia estar entendendo disso daqui. Não é assim não. Se você tá com uma dúvida, ela é bem plausível mesmo. Mas vá perguntar aberto a escutar o que talvez você não queira. E daí acreditar se de fato fizer sentido e a ciência estiver mostrando. Da hora, hein? Caraca, velho, tá vendo? Mas as únicas pessoas que a gente não acredita muito é nos terraplanistas, viu? São difíceis. Cara, não dá pra... Vocês tinham que chamar. Eu queria ver se. Não tenho, mano. Ninguém tem amigo Eu não tenho, mano. que acredita nisso. Mas eu queria ver se chamarem um Nós terraplanista. vai tentar trazer um terraplanista. Esses são bons. Ó um aqui, Esses ó. caras Ele- são bons. Ele tá no meio termo, ele acha que é um V. Galera, só agradecer aqui demais a presença do senhor Guilherme Defante Teles, nosso cientista Jô. diretamente de Campinas. Galera, ele tem um canal do Gui, viu? Vocês podem seguir lá, porque, tem uns conteúdos muito legais. O canal no YouTube também, né? Isso, perfeito. Hoje, além do trampo todo com ciência, por causa do FameLab, e daí por causa dos outros prêmios lá da USP e tal, eu comecei a trabalhar especificamente com comunicação, mais comunicação científica. Então, eu tive uma turma agora, a primeira turma de formação para comunicação. Se você tem, às vezes, dificuldade para se comunicar, falar em público e tudo mais, posso te ajudar com isso também, então faço esse trampo também. Mas os 2 trampos principais que faço são, primeiro, com relação à ciência, desenvolvendo minha pesquisa com exercício e câncer, e o segundo, o canal no YouTube, canal do Gui, que eu falo de ciência desse jeitão mais... Da quebrada. Talvez mais fácil para alguns aí para entender. E falo de comunicação também lá, enfim, tem uma cacetada de coisa lá. Se Dá uma geral olhada. fizesse assim, né, cara, ia ser mais fácil, tipo, porque tem muita gente que se coloca no pedestal, né, cara? O final, Diegão, o final sempre que eu vou fazer um workshop de comunicação pra galera saia desse pedestal. Tem uma foto de um cientista no pedestal, assim. Porque isso nos afasta, né, mano? Total, cara. Isso nos afasta, nós somos pessoas completamente normais, iguais todos aqui, só que eu trabalho com uma coisa que é conhecimento específico. Vocês trabalham com outra, né? Então, vocês sabem muito mais de podcast do que eu. E beleza, é um outro trampo, entendeu? Então... Talvez. Talvez, bem mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Mas você é louco, Gui. Não, vou ligar, nossa. Obrigado Quer, demais. quer fazer uma ressalva lá, falar alguma coisinha aí pra você falar? Eu quero só agradecer, mano. Quero agradecer vocês, agradecer todo mundo que assistiu aí até agora, ouviu, seja lá o que for. Agradecer essa mesa incrível, né, que estava aqui armada, mas tudo bem. Isso aí veio do Rio de Janeiro pra cá. É o nosso. É o souvenir que a gente trouxe lá na última que a gente foi pra Copacabana. Trouxeram junto. Agradecer ao Marlon que foi me buscar lá, então, pô, obrigado também. E a galera Nosso toda que tá fazendo isso daí gracioso acontecer, mano. Deus abençoe vocês, que Certo. isso siga muito e sempre aí, que é muito E massa. vamos deixar o convite pra você vir no programa 104 aqui. Já fica marcado. É isso O cara mesmo. vem velhinho. Não fala isso não. Mas é isso, galera. Nosso muito obrigado a todos vocês que curtiram aí. Galera, sigam a gente no Facebook, no Instagram, no /ConectaTalkCast e nas plataformas de áudio. Spotify, no Deezer, no Deezer a gente vai chegar. No Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e na Anchor. Beleza? Então, tem gravação amanhã, segunda-feira. Segunda-feira não é? Hoje, segunda-feira, 21 horas, áudio do Gui. E quarta-feira sai o vídeo, tá bom? É nóis, galera. Valeu e uma salva de palmas pra Guilherme Obrigado! Teles. Só que... Deixa eu só pedir pro capitão encerrar aqui. Eu não vou te falar pro Rony. O Rony, você quer falar alguma coisa? Não, né? Não, eu me conformo com o encerramento. Vamos do só capitão. deixar o encerramento do capitão pra encerrar mesmo o vídeo. Vai lá, capitão. Galera, a partir de amanhã, pilotão, beleza? Todo mundo fazendo exercício, correndo. Se escapar do câncer e do Covid-19, pode pular do avião que não morre, beleza? Você é o meu convidado! Agora sim, uma salva de palmas pra galera. Dá um chifre pra cima agora. Falou já no amor.